Vocês que estão aí aguardando nosso episódio, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo e aciona o sininho para a gente poder informar para vocês todas as novidades. Nosso convidado de hoje é pediatra, sanitarista, escritor e palestrante, com atuação na promoção da saúde infantil e coletiva, aliando uma abordagem humanizada e a defesa da infância como prioridade para uma sociedade mais sustentável. No encontro de hoje, vamos abordar os efeitos do uso excessivo de telas na saúde mental e no bem-estar das novas gerações, a importância da leitura no desenvolvimento da atenção, os cuidados durante a epidemia de dengue e as medidas necessárias para garantir uma infância mais feliz e protegida. Com vocês, Dr. Daniel Becker. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é pediatra, escritor, palestrante, sanitarista, e eu acho que você conhece o nome dele, Daniel Becker. Tudo bom, meu querido? Bom dia, Bia. É um prazer estar aqui com você e a galera do Pod People. Muito obrigada. Prazer é todo nosso, né? Porque a gente vai aprender. Eu digo que o privilégio da gente ter um podcast é a gente poder aprender com as pessoas. A gente sempre aprende e ensina, Exatamente. Sempre uma troca. A vida é troca. Né? Se não for, deu errado, né? Exatamente. Ou tá dando errado, né? Pior ainda. Meu querido, queria que se a gente começasse um pouquinho, antes da gente começar, a gente vai falar de uma coisa que eu queria que você me dissesse. Início do ano é aquela época que a gente renova promessas, faz novas rotinas, se programa. Qual é a tua previsão para o início do ano? O que você está pretendendo fazer? Qual é a vibe, o mood? O que você pretende fazer nesse início de ano? Se Deus quiser, trabalhar menos. Mas vai viajar? 2024 não foi mole, não. Trabalhei demais, tive burnout, tive questões de saúde por causa disso. Realmente exagerei, passei da conta. Então, quero reduzir um pouco o ritmo nesse ano. Mas já vai novo. começar tirando férias? Não, vou viajar em maio, tem uma viagem... Não, mas eu estou falando agora. Agora? De em janeiro, ali. Eu vou passar uma semaninha, umas 5 dias. Uma semana não dá. Trabalho chama. Passar 5 dias em Itaipava, numa casa alugada, com a família, vai relaxar um pouquinho. Minha mulher, meus filhos, pode ser que vão também. E depois eu tenho mais 2 viagens programadas ao longo do ano. Casamento da minha sobrinha, que é uma querida. E depois uma viagem com a minha mulher, que já está prometida há muito tempo. Merece, né? Então, quando você vai preparar a tua mala para essa viagem curta aí de Itaipava, o que é fundamental você levar na mala? O que uma roupa tem que te vestir? Tem que ser elegante, né? Tem que ser bonita, tem que ser confortável. E tem que ser prática, né? Prática e objetiva. Prática para não ter que ficar passando essas coisas. Então, meu querido, você conhece a Insider? Conheço a Insider. Pois é, você sabe que a Insider é uma marca de roupa que vem trazendo tecnologia. Então, você falou aí, tem características, por exemplo, ela não precisa passar, ela desamassa no corpo, ela repele água. Tem uma outra coisa que é fantástica, ela evapora rapidamente o suor. Isso faz com que você ponha ela de manhã e de noite, você tá cheirosinho, com o cheiro do perfume que você botou. Eu faço isso de rotina. Não, Bru? Não, você fala também que ela te adora. Você pode usar ela ali o dia inteiro. Exatamente. Não fica com cheiro ruim. Não fica mesmo. E agora, em janeiro, a Insider está com os cheiro kits. natural é muito bom mesmo. Não, mas depende, né? Tem gente, mas deixa o cheiro natural. Se for bom, ela não vai tirar esse cheiro natural. O cheiro natural com desodorante é que é bom. Com um bom desodorante, com, sei lá, com algum perfume da tua preferência. Agora, nesse início de ano, janeiro agora mesmo, a Insider está com uns kits maravilhosos, que faz você ir para qualquer lugar. Vocês, homens, são mais privilegiados.
Porque vocês pegam uma bermuda, uma tech t-shirt e vão para qualquer lugar. É verdade. Não qualquer tenho inveja lugar. das mulheres nesse quesito especialmente. Tenho inveja da Exatamente. inteligência delas, mas Mas para a gente é mais das complicado. exigências da moda, realmente Mas se vou te sofre dizer, a mais. Insider tem uma coisa bacana pra gente, que a mulher. Ela é minimalista. Então, assim, eu tô toda de Insider. Eu tô com uma sainha aqui, que se eu quiser, vira vestido. Olha lá. Se eu quiser, vira saída de praia. Essa blusinha, que é aqui, ela também me dá a temperatura certinha. Eu também posso ter um wingsuit, que é esse aqui, que é o truque pro É cinema. deles também? Também é deles. Ah, Então, para o cinema é ótimo. porque não é? Para um a gente passa muito frio no cineminha, cinema, né? para relaxar. Então, eu tô sempre... E tem uma coisa, jogo na mala. Com 8 peças, eu consigo me vestir para qualquer coisa. Jura? É difícil, juro. Vou adotar, Só então. não as calcinhas. Calcinha vai Não vou separada. precisar desse item. Sim, mas tem também. Tem as cueca cuecas de também. vocês são maravilhosas. E, pra gente aproveitar isso tudo, Bruno, Ah, a gente tem um cupom, pode Pipo, a gente e o desbloqueia QR um Code na tela desconto também. bacana. Tem o QR Agora Code em na tela janeiro. também. E vai ter o QR Code também na tela. Olha só, aí a Insider te mandou esse presentinho. Opa. Esse saquinho é maravilhoso, porque você pode botar a roupa na máquina e não dá bolinha. Você pode jogar o saquinho, é feito para isso. Então a gente tem aqui, como é o nome dessa aqui, Bru? Essa é a segunda camada que bota para não fazer aquela famosa pizza que fica Isso, na... você bota debaixo undershirt, de qualquer blusão, de qualquer casaco, que você não quer que apareça a Aquela pizza. Feito no Brasil, a isso é famosa legal pizza. também. Sim, ela é uma Gerando garotada empregos no nova. Brasil. É uma garotada Muito nova. bom. E tem a Tech T-shirt, que é o carro-chefe, que é uma blusa que você pode passar Linda o dia cor. inteiro com ela. O dia inteiro mesmo. Maravilha. Eu malho com Insider, eu saio com Insider, vou fazer compra de supermercado. Então, assim, é bacana mesmo. Estou falando isso porque eu já usava Insider antes de ter o podcast e fiquei muito feliz quando eles viraram parceiros, porque tem a mesma pegada, são sustentáveis, são coerentes. Eu gosto dessa coisa minimalista, para a gente ficar mais simples, mais flow, mais cool. Eu gosto. Eu também, eu gosto de... Eu me Não? visto dessa forma E mesmo. conforto. É, exatamente. Conforto. Tem uma calça deles, que é o wide leg, que simplesmente eu só viajo de avião com ela. Porque parece que você não está de roupa. E tem que ter conforto. Essa altura da vida... Não, e avião, especialmente Não, para avião mim, que também. sou muito grande, né? Você é complicado. Então, funciona mesmo. Mas agora vamos lá, Obrigado meu pelo querido. presente. Que Obrigado a isso? Insider também pelo Que presente. isso, é um Muito bom. prazer. Depois você fala pra gente mesmo, tá Tá. bom? Ah, Bia, Não. sempre reforçar também que quem usar o nosso cupom do PodPeople não só vai estar garantindo as peças da Insider, mas também vai estar ajudando o podcast também. Ah, com certeza. Com certeza. Eu adorei quando eles escolheram aqui É. o Daniel Becker, porque é uma maneira da gente poder renovar aqui e poder chamar mais e mais pessoas. Querido, me conta um pouquinho da sua vida. Como é que um cara assim faz pediatria, faz medicina pública, né, saúde pública, vira escritor, vira palestrante? Qual foi essa estrada tão bacana? A gente tem quantas horas? 4? 66 anos. Tem estrada aí, né? Temos, né? Temos. Bom, eu não vou perguntar a sua idade, mas eu já estou meio velhinho. Então, Tô batendo ali você quase. parece- Nós somos da mesma geração. é mesmo? Você Somos parece bem também. menos. Desculpa, mas quer dizer, Genética boa da mãe. muito bom. Não, eu comecei minha vida na faculdade de medicina, né, já sonhando com alguma coisa diferente que da maioria dos meus amigos, que pensavam em medicina hospitalar, ir para os Estados Unidos, fazer residência, fellowship, não sei o quê. E eu sempre procurei olhar para o lado mais social, mais preventivo, né? Acho que me Para interessava. retornar o que a gente estuda para a Exatamente. comunidade que a gente vive, né? Exatamente. E, especialmente, não me interessava a medicina preventiva ou saúde pública naquele momento. Eu vim fazer mais tarde. A gente tratava de crianças da maré no fundão, né? De crianças muito desnutridas, gravemente doentes por sepsis e tal, e tratava 3 meses a criança internada e tal, ela sorria. Primeiro sinal de melhora, a criança começava a Com sorrir. certeza. A gente pegou uma criança de 10 anos que tinha 8, 9 quilos, nesse nível, assim, né? Isso mais ou menos em que ano? Isso foi em 1983, 84. Uhum. Me formei em 82.
E a gente mandava de volta para casa e ela voltava 6 meses depois com o mesmo quadro, enfim. Eu tinha aquela história da criança jogada no Rio. Você quer ver quem está jogando a criança no Rio. Né? Exatamente. Eu consegui uma bolsa para ir para a França, fiquei lá 2 anos trabalhando com uma entidade chamada, enfim, uma entidade de pediatria social. Né? Fui para a África com eles, trabalhamos com vacina, com os programas da OMS. Depois, quando estava na hora de voltar, eu tinha um sonho de ir para a Ásia, eu estava lá no meio do caminho e eu queria me iluminar no Himalaia, esse era meu sonho. Não nem nada época. de medicina, não, eu queria me iluminar no Sim, Himalaia. pessoal, era uma coisa eu estudava pessoal. budismo, tinha coisa de meditação, e aí consegui uma vaga no Médicos Sem Fronteira, que é uma organização que estava começando para ir para a Tailândia, cuidar de refugiados cambodjanos, né? E foi uma experiência maravilhosa, foi muito, muito marcante, então, tanto em termos humanos quanto em termos de trabalho, porque era eu, meu estetoscópio, podia fazer um hemograma e um EAS. Muita fé. E muito suor, né? E muito boa companhia também, gente com afinidade com você. A gente morava numa aldeia de 1.200 pessoas e tinha 300 envolvidas em trabalho no campo. Era um campo gigante, 180 mil refugiados. Enfim, foi uma experiência muito forte. E quando eu voltei para cá, depois de viajar pela Ásia, durante um mochilão, né, eu comecei a trabalhar em favelas com o grupo da UFRJ, que tinha uma fundação que tinha um financiamento de uma fundação americana. E nós ali começamos a pensar um modelo de atendimento que não existia no Brasil. O SUS tinha acabado de ser criado. Eu cheguei aqui em 89, o SUS é de 88, né? Constituição. E a gente via que era mais do mesmo. A gente estava num postinho de favela fazendo a mesma coisa que o posto da Gávea lá fazia, que é um posto de saúde comum. E a gente começou a pensar, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar usar um outro modelo. E aí nos inspiramos em modelo de médico de família inglês, cubano e também dos agentes comunitários do Nordeste. A gente juntou a medicina familiar, né? Ou médico de família. O médico de família. E junto com isso o agente comunitário, que fazia essa ligação entre a equipe de saúde ponte, e né? a comunidade, exatamente. E aí eles eles toparam lá a fundação, conseguimos com o mesmo financiamento abrir um segundo posto numa outra favelinha, na Gávea. Legal. E a coisa começou a mostrar bons resultados. E a Secretaria Municipal de Saúde chamou a gente para conversar. Eles resolveram implementar esse modelo também no serviço público. Ao mesmo tempo, a gente, trabalhando com outros grupos, levamos isso para Brasília. E a gente trabalhou com o Ministério da Saúde na organização daquilo que seria o Saúde da Família, depois a Estratégia de Saúde da Família, que hoje já tem de 120 milhões, 140 milhões de pessoas, sei lá, a maior parte do Brasil, né? E tem gente que não se dá conta disso, mas se não fosse os médicos de família, a gente não tinha mais hospital, porque já tinha entrado em pane. Exatamente. Total. A pessoa fala, tá lotado. Se não tivesse um médico de família, Exatamente. você nem sabe. O médico de família hoje, assim, o saúde da família, a atenção básica que a gente chama hoje mais comumente, é a base da organização, da hierarquia do sistema de saúde. O sistema de saúde sem hierarquia, ele vira o caos, como você falou. O caos. Né? Então, para mim, é o grande marco da minha carreira, o maior orgulho que eu tenho na vida profissional é esse, né? Dali, a gente tinha formado uma ONG para fazer esse trabalho, a gente começou a sair da unidade de saúde em direção à comunidade. Começamos a trabalhar com a ideia de promoção da saúde, que que a saúde não resulta de remédio, assistência médica. A saúde resulta de educação, de recreação, de cultura, de atividade econômica, de emprego, de saneamento, de uma boa moradia, de uma boa escola para as crianças, enfim. A doença é consequências das falhas desse conceito de saúde. Exatamente. A doença vai acontecer, mas Sim. se você promove a saúde, ela vai acontecer em menor gravidade, mais tarde, a pessoa vai viver melhor, né? A gente vai produzir justiça social, que é o mais importante. E a gente começou, então, a fortalecer lideranças nas comunidades para que elas ajudassem a própria comunidade a promover saúde, né? E depois, nessa época, também estava surgindo o HIV, estava chegando nas comunidades, saindo dos grupos de risco mais tradicionais e chegando na pobreza. E a gente criou um modelo de prevenção territorial. Então, a gente teve, assim... De fazer testagens... Não, de prevenção mesmo, porque a prevenção de camisinha, na época, né? Que era o que se podia, né? A prevenção na época era abstinência e camisinha. Fidelidade, né? E camisinha, são as três, o ABC, né?
Isso não funcionaria no Brasil, né? Não numa comunidade onde o sexo era a diversão gratuita que eles tinham. Né? A única, talvez. Provavelmente. Então a gente tem o samba, tem muita cultura, né? Mas um ambiente que estava cada vez mais deteriorado do ponto de vista social e econômico, e de segurança, né? A gente tinha que trabalhar com autoestima. E a gente criou esse modelo de celebração, de cultura, de fortalecimento da comunidade para elevar essa autoestima, para que eles quisessem se cuidar melhor, quisessem se proteger. Então, esse conceito foi muito bem recebido também pela comunidade internacional. Nós viramos referência nessa área, chama Centro de Promoção da Saúde, CEDAPS, hoje em dia. E é uma ONG que está muito vibrante, vigorosa. Depois de alguns anos, a gente começou a levar esse modelo de desenvolvimento para outros países. Eu viajei com essa fundação para 20 e tantos países. Foi uma época muito feliz também. E depois essa fundação, ela meio que murchou, acabou o dinheiro. Nós continuamos o trabalho, mas eu fui fazer outras coisas. Eu comecei a me dedicar mais ao consultório. E o consultório começou a encher muito. Eu comecei, então, realmente a parar um pouco as outras atividades e comecei a escrever no Facebook, né? E aí a coisa foi muito bem recebida, comecei a crescer. Em 2017 eu conheci minha mulher, ela falou, você tem que ir para o Instagram. Eu falei, não, Instagram, nada de Instagram. Foi ela que te mandou pro... Foi ela que te mandou pro Instagram. Eu escrevo textão, Carol. Ela que me falou, não, você vai entrar no Instagram. As mães estão indo para lá. Eu falei, tá bom. É verdade, ela viu. Ela anteviu. Ela antecipou. E o Instagram foi um sucesso, realmente. Eu não entendo muito bem até hoje porque que eu tenho 1,5 milhão de seguidores, porque eu só falo. Não tenho equipe, mas não tem tenho uma luz, coisa, não tenho edição. Daniel, tem uma coisa. Você fala verdades. Eu sempre digo que quando a gente fala verdade é poderoso. Tem um poder. Porque mesmo que a pessoa não entenda muito, as pessoas têm uma noção de o que está falando procede. Né? É importante. Então, assim, e você fala de uma maneira que a grande massa entende. Você não fala mediquês, que é uma coisa que muitos dos nossos colegas, principalmente no meio acadêmico, têm preconceito. E eu acho que se é uma coisa que as redes sociais trouxeram muitas coisas ruins, mas se é uma coisa que trouxeram é a possibilidade de quem busca conhecimento começar a ter acesso. Sem dúvida. Essa é a grande qualidade das redes sociais, do YouTube, né, que popularizou o conhecimento. Isso. O problema é que, ao mesmo tempo que a gente montou aí um batalhão de comunicadores científicos, de gente que trabalha de maneira séria, né? Eu acho que a legitimidade, a autoridade que eu adquiri ao longo dos anos, especialmente na pandemia, né, com muitas idas também a noticiários na Globo News e tal, isso traz uma autoridade, você se torna uma referência. Eu gosto muito de andar na rua, as pessoas dizem, Daniel, você é o Daniel, você me ajudou muito na pandemia, você ajuda muito na criação dos meus filhos. Fico muito feliz com isso. Né? Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso, é o melhor pagamento para a gente. A gente fazia televisão, mas a gente não tinha esse reconhecimento na rua como tem hoje. Exatamente. Com as redes sociais. Exatamente. É inacreditável isso. É impressionante. É impressionante. Eu falo para as pessoas, se você fizer rede social bem feita, porque tem gente que fala assim, médico não tem que estar lá. Todo mundo que é bom tem que estar lá, ocupando lugar para que não fique só as coisas que não são legais. Exatamente. Então tem que ter essa responsabilidade, porque se você deixar o espaço vazio, ele vai ser ocupado. Ele vai ser ocupado. E esse é o grande mal das redes sociais. Elas Exatamente. Conseguiram trazer também um batalhão de influenciadores do mal, de gente que está lá ou vendendo produtos falsos, inclusive, né? Produtos ruins, como vapes para crianças e tal, mas principalmente vendendo, para ganhar dinheiro, vendendo notícias falsas, mentiras e anti-negacionismos. Né? A gente tem a maior onda de negacionismo da história, de negacionismo no mundo, né? Da ciência, das vacinas, do clima. É muito triste. No né? mundo, né? No mundo inteiro, não é porque só as pessoas falam brasileiro. assim, porque no Brasil... Não, gente. Não, isso é um fenômeno abre mundial. um pouquinho. Olha o mundo. Nós vivemos os Estados Unidos, isso. Né, que está vivendo isso. Olha a Europa. Né? Você olha, é o mundo. O mundo está assim. Nós estamos vivendo, eu brinco. Né? Eu não sei, Daniel, eu sou uma pessoa otimista de essência. Então, eu sempre penso assim, estamos vivendo a Idade Média dos tempos modernos. Depois da Idade Média veio o Iluminismo. Então, eu acredito e acho que vai ser mais rápido, porque pela tecnologia, você não leva uma década para mudar um conceito. No máximo 3 anos. Por exemplo, quem de nós poderia imaginar determinados influenciadores, né, que assim são denominados,
não cabe aqui eu dizer se sim ou não, concordo, são chamados de influenciadores, estariam sendo investigados pelo Ministério Público por propagandas enganosas, por captação de crianças para fazer determinadas chamadas, por estar envolvido com jogos absolutamente viciantes para crianças, adolescentes e até adultos. Foi muito rápido esse processo. Pensa bem. A gente tem o quê? 2 anos que começou o negócio dos jogos e começou a ter versão para criança e tá. Hoje, todo dia, você estoura uma denúncia. Hoje em dia está a caminho uma regulamentação. Exatamente. Então, assim, quantos anos isso levaria na década de 80? Acho que 20. O que eu acho interessante é que, em relação à questão da influência das redes sociais e da internet na nossa vida, desses aplicativos de internet, né? A gente tem uma onda de piora em relação a essas questões de mentira, fake news, igualar blogueiros e cientistas e de muito negacionismo, de muito ódio, intolerância crescente, que vem até agora. Mas nos últimos, talvez 1 ano, Bia, eu tenho notado um consenso social. As pessoas estão dizendo, chega, está demais, né? Está saturando, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais ver nossas crianças passar o dia com a cara no telefone. Capturadas, né? E os pais também não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Então, você dava o celular para o filho com 8 anos que está tudo bem. Né? Falava ninguém assim, mas é porque aí eu mal. tenho que saber como é que ele está na escola. Então, nós estudamos, pai e mãe ligava para a escola para saber. Exatamente. Né? Então, assim, eu Pode deixar acho... em paz mesmo, não precisa ficar ligando para a escola, tudo bem com meu filho, o que há? Não, né? mas vamos supor, teve febre, está indo para a escola, estou mandando, ele teve febre ontem, mas o pediatra liberou, ok. É isso que eu estou falando, então você bateu comigo. Eu acho que está muito ruim, mas eu acho que a gente começa a ver a ponta de iluminismo ali. Porque muito rapidamente as coisas se articulam e começam a dar resultado. É isso que me dá esperança. Eu também tenho esperança, porque, por exemplo, agora mesmo, a questão dos celulares na escola, se não fosse a pressão das redes sociais, não ia ter conseguido barrar isso. Você concorda? Concordo. Isso levaria muito tempo. Das pessoas que mais têm pressionado por isso. Exatamente. Isso é uma coisa que eu saquei em 2015. A gente precisava fazer alguma coisa para tirar as crianças de casa, devolvê-las para a natureza e fazê-las brincar, porque as crianças estão brincando cada vez menos. O território delas vai encolhendo desde 50, 60 anos ou mais até. Começou a encolher. Aquela criança que chegava em casa e trocava de roupa, ia para a rua, jogar bola, andar de bicicleta, pular amarelinha, conversar, ia na casa dos amigos, depois ia na casa dos amigos jogar videogame, mas ia na casa dos amigos. Sim, mas interagia. Tinha essa coisa de conexão social. Brincar, se conectar, interagir. E essa coisa vai encolhendo, até que em 2015, daí em diante, com a disseminação de celulares entre adolescentes e depois crianças, o território dela passa a ser desse tamanho aqui. Total. Vai para o quarto, depois assim. E os pais não sabiam como controlar, porque também era novo para os pais. Então, tipo assim, não, mas tem um aplicativo que você pode tirar acesso. Você pode botar o que você quer que ele veja. Os pais não sabiam. E as crianças, numa velocidade de aprendizado muito maior do que os pais. Então, assim, levou um tempo de acomodação. Eu acho, por isso que eu acredito que a mesma tecnologia que trouxe muita coisa ruim é a mesma que autorregula isso. Se a gente for ver. Eu acho. Eu acredito nisso. Tomara que a gente esteja vivendo essa inversão da onda, porque nós estamos precisando dela. Exatamente. Porque, assim, é histórico. Né? A gente nunca... As pessoas falam, não vai ter a Terceira Guerra. Nós estamos em Terceira Guerra Mundial. Tem guerra para tudo que é lado. A gente não tem mais aquela focada. Mas, se você for ver, tem guerra em tudo que é lugar. Né? Não só a guerra bélica, mas a guerra civil. Tem guerra em tudo que é lugar. A humanidade está em guerra, né? Tem guerra. E isso eu acho mais preocupante, na verdade, esse ambiente de polarização, que também foi provocado em grande parte pelas redes sociais. Com certeza. Né? Onde não tem mais o debate político. Podia reclamar da política de antigamente, que era corrupta, era isso, aquilo, mas havia troca, havia debate, havia consenso. Daniel, a gente ia para o Baixo Gávea, todo mundo falava. Meu candidato é esse, aquele, todo mundo se resolvia, todo mundo assumia, fica para a próxima, teu candidato ganhou, próxima vez, quem sabe é o meu, boa sorte. Havia realmente uma alternância, né? Total, e estava tudo bem.
O que houve, e isso eu concordo, as redes sociais trouxeram a coisa do algoritmo. Então ele bota a gente em bolha. Se eu te sigo, passo a te seguir, o algoritmo entende que eu só quero coisas que venham de você Ou parecidas ou comigo. parecidas. Né? Então eu fico Exatamente. naquela bolha. Então todo mundo que aparece, que não está na minha bolha, eu vejo como inimigo. Claro que a rede social Tem trouxe esse fenômeno que é causado pelo algoritmo, e tem um outro fenômeno que eu acho muito interessante, que é o seguinte: você tinha, há pouco tempo atrás, emissores oficiais de notícias e de fatos, né, de ciência, que vinham verticalmente para a gente. Isso. Então, você tinha a Folha de São Paulo, Globo, o Estadão, isso e aquilo, Correio da Manhã, a OMS, a Unicef, a Sociedade Brasileira disso e daquilo. O conhecimento vinha dali e chegava na gente. Com as redes sociais, você tem, por um lado, uma horizontalização da notícia, que é muito saudável, né? Do conhecimento, ele se espalha em rede. Mas o que acontece? Se tem um cara aqui falando uma coisa nociva, intolerante, racista, misógina ou de extremista, de extrema-direita, né? Promovendo assim, o ódio ao adversário, a morte do adversário, ou a mentira, né? Para ganhar voto, para ganhar poder político ou dinheiro. Quando uma pessoa recebe isso, especialmente versus forma de uma teoria conspiratória, assim, meu Deus, eu sei disso, mas ninguém sabe. Vou espalhar por aí. Isso né? mesmo. E ela tem essa capacidade mesmo de espalhar. E agora com esses grupos de Telegram com milhões de pessoas. E aí, quando ela espalha essa notícia, ela se torna a emissora. Ela vira o Globo, a Folha de São Paulo, Isso a mesmo. OMS. Que, entre aspas, dá um poder, uma vaidade Exatamente. enorme, né? E um eu sou a apego fonte àquela notícia, porque essa notícia é minha, fui eu que criei, eu que estou que me espalhando. deu popularidade. Também, exatamente. Então, a pessoa se apega muito mais àquela verdade, passa a ser realmente a verdade dela, entra a tal da dissonância cognitiva. Exatamente. Faz com que você pisque celular para o ET para ver se ele vem salvar o Messias, porque você acredita naquilo. Exatamente. Chega a esse ponto, né? E deixa de viver, né? Que você fica esperando sempre o Messias, o Salvador da Pátria, que não virá. Eu sempre digo que a revolução, se virar, ela é individual. Vários individuais fazendo as coisas bacanas, o todo vai mudar. O coletivo sempre é alienante. Sempre. Eu não sei se eu concordo com você. Eu acredito no coletivo, eu preciso acreditar no coletivo. Mas ele não A gente funciona. tá muito Mas ele não funciona se a gente não tiver melhores indivíduos compondo o Sem coletivo. dúvida. Precisa um trabalho individual, precisa você trabalhar a tua própria cabeça, entender como ela funciona. Respeitar o outro, sem dúvida. Essa é uma premissa básica. Mas o movimento coletivo é fundamental. Eu sou uma pessoa de causas coletivas, me dedico muito a isso. Mas bom indivíduo adere a causas coletivas que são racionais, corretas, baseadas em fatos. Em ética e justiça. Em ética e justiça, é isso que eu estou tentando falar. Eu não acho que a gente vai ter... Eu acho que rapidamente as pessoas estão tendo que se refazer e refazer conceitos. A não ser a pessoa que está pagando para ser alienada. Aí é complicado, porque ela começa a viver outra realidade. É quase um delírio. É quase um delírio. Mas você como psiquiatra, exatamente. Né, a gente tem visto delírios coletivos. Essa e delírio formação de seitas. Não né? tem o que você fale. Porque delírio é delírio. A pessoa está fechada naquele sistema. É bem complicado. Né? Mas isso é alimentado pela gente, com certeza. Isso é basicamente... Olha, quando vem assim, uma coisa que cura tudo, esquece. Outra coisa que é assim, olha, a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Não sei quem não quer que você saiba disso. É clássico. Gente, imagina. Aí o troço vem num anúncio na rede social. E é super secreto. Que secreto é esse? A pessoa fala, gente... É uma contradição inerente na Eu falo, olha só, você acha que se fosse super secreto, estava numa rede social... Não, e a gente tem o maior cuidado de só falar, por exemplo, de uma vacina que funciona quando tem evidência científica, quando ela foi exaustivamente testada por milhares de pessoas em dezenas, centenas de experimentos durante anos. Aí chega uma pessoa assim, mas eu tenho soro, isso aí é tudo lixo, vai fazer mal, isso te mata. Eu tenho o soro da imunidade, e aí... Sabe? Faz um chá. O chá acreditar. que cura tudo, que não sei o que, é calvície, é impotência, blá, 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 também não funciona. Quando funciona para tudo, não funciona para nada. Exatamente. Mas eu acho que isso também vai qualificar a pessoa que está na rede social. Porque uma hora ela vai cansar de ser enganada. Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, está havendo esse movimento. Eu acho.
uma espécie de cansaço dos influencers, né? Especialmente essas pessoas que enganam, que fazem muita firula, muitas... E que ostentam. É uma ostentação Isso me dá uma que você fala assim, gastura. nem que eu tivesse, por uma questão de foro íntimo, ostentação é você abrir desejos no outro que ele talvez não possa ter acesso e ele vai se sentir infeliz por isso. Muito infeliz. Então você está como agente da infelicidade do outro. Eu acho isso muito ruim. É triste demais. É muito triste. E tem gente que faz. E tem todo um público que adora a ostentação, né? Aí a gente lembra de Joãozinho 30 que dizia que pobre gosta de luxo, né? Eu achava aquilo meio esquisito. Essa frase específica. Ele sabia do que estava falando. Não, ele sabia que estava falando numa festa... Todo o funk é ostentação, né? O traficante que é rico, que vai mostrar isso, enfim. Exatamente. Que eu acho que tem espaço, mas não como um caminho a seguir. Funcionou para você? Está feliz? Ótimo. Enquanto for feliz. E você está falando isso, os influencers, eu peço sempre à minha equipe para registrar o índice de suicídio entre influencers. Altíssimo. É mesmo? E cresce a cada ano. Eu tenho que me cuidar, então. Não. Estou falando esses influencers que você fala assim, mas esse cara influencer o quê? É formado em quê? Vazio. O estudo o quê? Porque às vezes o cara é autodidata, é muito bom, não tem problema nenhum. Mas de quê? De nada. De nada, conta da própria vida, conta piadas às vezes. Né? Quando é piada, humor, então vai lá, de humor. Né? Tem muita influência de humor maravilhoso. Agora, é de nada. É realmente de nada. Você olha assim... Vendendo coisa, vendendo, né? Que não enganando é as pessoas. Enganando as pessoas. Então, assim, vender é legítimo, enganar é que não é. Vender, se você está vendendo uma coisa que é real, você está botando ali as características, compra quem quer. Tá ótimo. E está tudo bem. Agora, você vender mentiras, eu acho que a gente caminha para melhorar isso. Eu acho que os próximos 5 anos, dentro das redes sociais, vai ser revolucionário. Eu acho que quem não for de verdade e não for consistente, eu acho que vai ser... É que nem na natureza. Eu quero muito acreditar em você. Eu quero acreditar. Eu acredito. Não quero acreditar, eu acredito. Você mesmo percebeu o negócio de um ano. Assim, mas... Você percebeu o negócio de um ano. Estou sentindo o movimento. Não, sem dúvida. Então, assim, coisa que a gente pensaria, daqui a 10 anos, será? Vai depender de uma lei. Hoje a gente força os deputados, senadores, a botarem em discussão. Eles só tiveram essa iniciativa porque existe uma pressão social. A Folha fez uma pesquisa, 80% dos brasileiros querem tirar os filhos do celular. Exatamente. 90 e tantos são a favor de tirar o celular da escola. Então você concorda que isso antes era muito difícil você ter... Essa consciência está vindo agora. Em massa. Olha que barato, porque é a consciência em massa. Antes a gente não tinha, porque assim, você dependia de pesquisa, não, de pesquisas, né? Mas você fala, será, não será? Mas quando você está na rede social, você vê as pessoas falando isso. Então tem uma massa... Eu tenho escrito isso, a gente chegou num consenso social, especialmente no que se refere à criança, nós estamos atingindo um consenso quase. Exatamente. Né, de que é preciso reduzir o consumo de internet, de aplicativos, né, nocivos pelas crianças. E é tão lindinho, assim, eu tenho sobrinhos netos pequenos, e eu, sempre que estou com eles, é a coisa mais lúdica. Eu já estou preparando agora as coisas para o Natal. Então, cartolinas e não sei o quê, coisinhas que cortam, colam, potinhos de desejos. Delícia. Né? Coisas, assim, bem lúdicas. Eles, se você oferece, eles não querem nem a televisão. E eles querem brincar. Eles ficam, titi, quando é que você vem? Quando é que você vem? É uma festa. Mas eu não levo nada. Eu levo brincadeiras, quebra-cabeça. É o dia inteiro fazendo aquilo. Delícia. Eles adoram ir na lagoa. Tem de 4, tem de 1 aninho, tem de 7 e tem de 5. Eles adoram ir na lagoa. Aquela coisa de andar de bicicletinha ali, a gente botar aquela bicicleta que a gente vai pedalando, eles vão. Sei. E eu vou falando, nossa, olha, vem uma curva perigosa, cuidado, se abaixa. A gente vai brincando de fazer de conta. Adoram. Mas adoram. Parece que você está dando ouro em pó. E é ouro em pó para eles. A brincadeira, eu costumo dizer que a brincadeira faz parte do circuito da criança. Ninguém precisa ensinar a criança a brincar. É a forma como ela se relaciona com o mundo, né? Não há como dissociar a infância de brincadeira. E a gente fez isso. A gente tirou a brincadeira da infância.
E a criança, ela deseja isso ardentemente, é a essência dela, é a forma dela se comunicar com o mundo, dela se conhecer, dela entender o mundo, né? E é maravilhoso. E a gente aprende com elas, né? O tempo Porque todo. você fala assim, gente, há muito tempo que eu não me divirto. E assim, não usou nada. E ela pega a gente pela mão e Pra fala, ensinar vem coisa. sair dessa seriedade, vem sair dessa sisudez, vem ver o mundo como ele é de verdade, vem ver a maravilha que o mundo é, os milagres que ele oferece, rindo, Se né? deslumbram com Se tudo. divertindo, exatamente. Se deslumbram com coisinhas. Bru, bota aqui as nossas... Isso. Sua coluna maravilhosa, Obrigado. né? No Globo. Conselho, quem não lê, passe a ler. E queria que a gente comentasse se apodrecer ou florescer. É sobre o brain rot, Falou sobre o Brain Rot, né? que foi a A expressão expressão do ano, né? Mais dicionário buscada. Oxford. É. Exatamente. O brain rot é a consequência natural do excesso de consumo de redes sociais com esses conteúdos fúteis, mentirosos, superficiais, né? Especialmente em relação ao cérebro adolescente. Essa expressão foi criada por eles, foi resgatada por eles. Na verdade, é de um escritor do século XVIII, né? Mas Já tinha usado essa expressão no século XVIII? O escritor do Walden, esqueci o nome dele agora, Walden no Bosque, que é um livro clássico americano de 1800 e tanto, e século XIX, na verdade. E ele reclamava que os jornais traziam um conteúdo muito superficial. Coitado, Pois coitado. é, se ele vivesse hoje, imagina. Né? Uhum. Então, eles resgataram essa ideia por causa desse consumo constante, ininterrupto, fragmentado de conteúdos superficiais, fúteis, comerciais, consumistas e muitas vezes nocivo em si, violento, odiento, intolerante, racista, misógino, etc. Então, essa saturação que o cérebro vai tendo desse tipo de conteúdo e de um conteúdo não reflexivo, que você só absorve, aquilo não te faz pensar, porque você começou a pensar, aquilo te incomoda, você passa para o próximo, e passa para o próximo. E vai Você só vê a manchete. infinito, né? Infinito, nunca para. Então, isso acaba provocando efeitos claríssimos no cérebro, né? Primeira coisa é a fragmentação da atenção. Você perde a capacidade de prestar atenção em alguma coisa. E de construir um pensamento que será crítico ou Coerente, reflexivo. crítico, exatamente. A perda do pensamento crítico é outro efeito colateral muito grave. Porque você não pensa mais, então você não consegue refletir, não consegue criticar aquilo que você está vendo. E aí, é claro, você deixa encantar por qualquer blogueiro vendendo suplemento ou dizendo que você não funciona, que o político X ou Y é isso e aquilo. Né? E aí você realmente acaba sentindo esse efeito em você. Essa percepção deles é que trouxe de volta essa expressão. E esse é outro sinal. Esse é outro Que é o sinal. cérebro apodrecido, né? Exatamente. Apodrecimento cerebral. Chega a ter cheiro, assim, né? Às vezes fede mesmo. Exatamente. E como você disse, né, o fato de eles estarem percebendo e resgatando essa expressão é que eles estão querendo sair dessa arapuca. Com certeza. Mas o problema é que nós estamos lutando contra um monte de gigantes bilionários e que fazem organizam toda uma série de características tecnológicas e neurocientíficas dessas redes, com investimento de bilhões, para justamente não deixar sair, para prender a gente ali dentro. É Matrix mesmo, né? Se a gente for Faz isso, relembrar o filme, né, o primeiro, é Matrix. Que é o único que é realmente bom. Né? O bom. Não vejo Você os entra outros, ali vai e no você original. começa a ver a realidade naquele filtro, você não consegue mais enxergar a realidade. Exatamente, é uma espécie de Matrix. E a pessoa vai se prendendo cada vez mais nisso e vai perdendo a capacidade, por exemplo, de ler um livro, porque ela não consegue mais prestar atenção, uma coisa linear, você tem que ir pulando de linha, que não tem estímulo, que não tem vídeo, que não tem gracinhas. E é muito difícil, hoje em dia, para um aluno se concentrar numa aula, numa fala de um professor, numa conversa, numa série, Bia. Eles veem adolescentes que eu conheço, veem série dublada. Por que você está vendo dublada, cara? Você olha... porque eu fico no TikTok ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. E aí, claro, o cérebro não há cérebro que resista. E é interessante, porque assim, quando a gente fala cérebro apodrecendo, é claro que é um sentido figurado,
Eu sempre digo, o que acontece no cérebro é que ele vai deixando de fazer novos circuitos, abrindo novos caminhos, né? Novas sinapses, novos circuitos mesmo. E o que acontece é que esses circuitos vão se perdendo. É como se a árvore fosse sendo podada e não desse novos galhos. Talvez essa seja uma ótima definição quase descritiva do brain rot, desse apodrecimento. Você vai assim, podando o cérebro, vai ficando cada vez mais pobre. Exatamente. Né? Você corta os galhos e não nascem novos. Você não está botando nada ali. É uma árvore que vai secando. Eu acho que o mais importante é falar do antídoto disso. Com certeza. Que é aquilo que a gente está fazendo com os adolescentes e com as crianças, né? Deixando que elas fiquem horas nas redes sociais, e assistindo vídeos ou jogando, é um processo muito perigoso, porque a gente está afastando as crianças e adolescentes dos fatores fundamentais que determinaram a evolução da espécie humana, que são convívio com a natureza. Né? A gente viveu 5 milhões de anos em movimento, o corpo humano foi feito para o movimento, evoluiu para isso, não é para ficar parado, sentado ou deitado no sofá. Controle remoto. Em movimento e olhando para o céu, olhando para as nuvens, e correndo e pegando frutos e raízes, e depois caçando, se organizando e interagindo entre si. Né? Nós tínhamos olhando informações da natureza. Exatamente, interpretando a natureza, desenvolvendo os primeiros movimentos da ciência e criando a linguagem, e criando as nossas histórias, né? Como diz o Yuval Harari, que são as histórias que nos permitiram ser a espécie predominante no planeta, que a gente conseguiu agregar mais gente em torno dessas histórias. Né? A história de Cristo conseguiu agregar bilhões e bilhões de pessoas. Até hoje. Até hoje, continua cada vez mais. E todos esses fatos. E a criança, ela ensaia a chegada nisso tudo através da brincadeira, né? A brincadeira faz com que ela se movimente, faz com que ela pense, faz com que ela interaja, faz com que ela desenvolva as habilidades mais importantes da vida, a criatividade, a solução de problemas, a resolução de conflitos, a avaliação de risco, tudo, a cooperação, a colaboração, o autoconhecimento, a empatia, tudo vem através do brincar. O brincar ensina tanto ou mais do que uma aula. As pessoas acham que brincar não é coisa séria. Bota na aula disso, não. Tem que brincar. Brincar e criança livremente, brinca e gosta de repetir a brincadeira, porque aquilo está abrindo circuitos e fortalecendo circuitos. Exatamente. Porque tem gente que fala assim, ai, que saco, papai já fez 3 vezes. Faz 6. Faz 5, faz 7. Faz 10, porque você está abrindo trilhas novas no cérebro do seu filho. Aquilo é para reafirmar. É ensino, é conhecimento, e quase que está atuando no cérebro. Exatamente. Está marcando aquele caminho e fortalecendo ele e, ao mesmo tempo, fazendo a criança feliz. Exatamente. Porque isso é brincar que faz a criança feliz. É essa repetição, esses padrões e a criatividade que ela tem ali, né? Então, de repente, você tira tudo isso. Além disso, no adolescente, essas experiências sociais, elas são fundamentais para aquilo que a gente chama de amadurecimento do cérebro. A reconfiguração do cérebro da criança em direção ao adulto, né? O cérebro adulto precisa, você sabe melhor do que eu, a transição que vai fortalecer o córtex pré-frontal. Exatamente. Funções executivas, controle de impulsos, cooperação, solução de problemas, pensamento crítico, planejamento, execução, adiamento da gratificação. Então, quando você priva o adolescente de todas as experiências, do esporte, da natureza, dos desafios da vida, do dever de casa que ele tem que fazer. Das frustrações que são fundamentais, de tomar um pé na bunda da namorada, exatamente, de brigar com o amigo, mas depois se recuperar, e jogar bola e perder, e jogar amarelinho, torcer o pé, e ir para o hospital e depois ver que melhora. Tudo isso são experiências fundamentais na vida que formaram a gente, que formam o ser humano há milhões de anos. Se você tira 80% disso, e tirou o contato com a natureza. Troca tudo isso, todas essas experiências fundamentais, por horas e horas de conteúdo nocivo e inadequado, pré-moldado, nas telas, pré-estabelecido, viciante, exatamente. Você está fazendo um experimento global maciço. É isso que as pessoas estão percebendo. Chega. Exatamente. Está dando, já deu. E a gente sabe onde vai dar. A gente já tem os primeiros sinais, exatamente. A gente está sabendo. Quantidade, eu não atendo mais no consultório. Mas eu ainda recebo muito, tem uma equipe lá, eu ainda recebo muito por Instagram, por e-mail. O que tem de gente pedindo ajuda para dependência de jogo. É impressionante. A gente está precisando abrir novos serviços públicos de dependência, porque
entre os pobres que não têm acesso à medicina privada é muito mais sério É ainda, muito mais sério. porque eles não Porque ele têm gasta opção um de uma dinheiro que pracinha, não não tem tem- opção de um clube, não tem opção de alguém que cuida da criança, muitas vezes não tem uma creche, não tem uma pré-escola perto, uma escola de educação infantil, e muitas vezes deixam as crianças entregues mais ao celular do que Exatamente. as classes mais altas. Como sempre, na pobreza é sempre tudo muito pior. A né? deterioração é muito mais rápida e muito mais intensa, né? Passa o outro, Bru. E Esse o aqui. antídoto, só... Por favor, E o volta, antídoto volta. é justamente isso, acabei que não completei o Aham. raciocínio. O antídoto é justamente Voltar ao que deu certo. Exatamente. Ao que trouxe a Voltar ao gente convívio aqui. da natureza, a brincadeira, a leitura. Eu falei muito da leitura nessa coluna, né? Uma leitura é um antídoto disso na medida em que você ganha profundidade, atenção, pensamento crítico, visão de mundo, né? Autorreflexão, imaginação, criação. A leitura ativa o cérebro como nenhuma outra atividade no mundo. E né? escrever à mão também. Escrever à mão é maravilhoso. Daniel, você sabe que eu escrevo meus livros à mão. Sério? Sério. Uau! Até hoje. Nunca Se consegui eu fazer tivesse diferente. escrevido um livro, se eu tivesse escrito um livro à mão, não teria como entender ele, nem fazer ninguém Não, entender. a minha dá direitinho. A minha dá peça. direitinho. Então, assim, dá mais ou menos, eu escrevo a BIC. A BIC não me Nossa. patrocina, tá? Eu continuo dizendo que escrevo a BIC porque é verdade. Sensacional. É BIC, que é o que é legítima para mim. Um livro dá de 7 a 9 BICs. Então, Uau. assim, quando vai entrando na sexta, eu falo, agora tá aí. Tá acabando. Quando a primeira acaba, eu falei, tem muita coisa. Aí eu faço toda aquela disciplina. Você vai guardando elas enfileiradinhas Vou, assim? claro, vou. Legal. Então, assim, e nunca me convenceram de fazer o contrário. Porque quando eu comecei a escrever em computador, eu levantava para beber água, quando eu voltava, eu olhava e ficava relendo. Aí me Sim. dava uma sensação, ai, vou mexer. Ai, não sei o quê. Sim. Ai, não sei o quê. Falei, não, porque a folha, eu numerava, pegava coisa de papel, sulfite, né? Numerava, escrevendo e jogando no chão. Não via. Era o que vinha no primeiro impulso. Caramba. Isso não me E até travava. hoje? Até hoje é assim. Isso não me travava. E eu falava assim, eu tenho que ser livre. Se eu não for livre, pelo menos na hora que eu estou botando papel, porque depois vai para revisão, o revisor vai falar, isso aqui tá, sei que, refaz isso, mas é diferente. Mas o meu impulso inicial, eu tinha um respeito por ele. Quando o computador começava, eu voltar, e depois quando veio o corretor, que eu falava, mas não foi nada disso que eu quis dizer. Aí estava me dando tanto conflito que eu falei, chega, aposento você e vou fazer a revolução com a caneta. Então, isso era uma Maravilhoso, coisa isso que eu sabia. depois eu fui estudando. Você abre muito mais caminhos. Muito mais caminhos Sim, escrevendo. sim. Você aciona muito mais áreas Mas cerebrais. áreas cerebrais, sem dúvida. Né? Porque você tem o trabalho de escrever, né? É todo um esforço ali, você está integrando áreas, né? Certamente. Não, e uma coisa para mim que sempre Raciocínio, foi com muito... coordenação motora fina. Exatamente. Uma coisa que foi muito clara para mim, assim, que eu percebi, é que eu sempre tive um pensamento muito acelerado. Na hora que eu escrevo à mão, é como se eu tivesse que lentificar o meu pensamento para ele... Forçar, não se atropelar, né? E aí foi uma coisa que eu comecei a falar assim, gente, isso faz muito bem, porque assim, diminui a velocidade do meu pensamento e facilita a minha comunicação com o outro. Uhum. Porque eu tinha uma coisa, tipo assim, na outra tá falando, na minha cabeça. Aquilo foi moldando Então, escrever é terapêutico também, né? totalmente. Para mim. A gente não pode dizer que é para todo mundo, mas vale a pena. O meu problema seria a minha letra, porque tenho Seria vergonha. quem ia digitar a sua letra. Tenho vergonha de entregar o meu manuscrito. Tem que ser alguém que interprete muito bem sua letra. Talvez Eu um sinto farmacêutico. essa diferença quando eu tento, por exemplo, quando eu preguiça de digitar, que eu sou catador de milho, né? Então, quando eu tenho preguiça de digitar, eu tento digitar no telefone. O computador é uma tragédia, eu não consigo. Não registra direito. Mas no telefone até que sai direitinho. Mas, quer dizer, sai com muito erro, Sim, mas sim. vai corrigindo. Mas o raciocínio para escrever uma crônica, uma coluna, um texto mais longo, para mim tem que estar na minha mão, tem que ir do cérebro para a ponta dos dedos. Você conecta o teu corpo se alinha. A velocidade da digitação também, ela dita um pouco a velocidade do pensamento, né?
Eu não consigo ditar algo que não se forma na minha cabeça da mesma maneira. É interessante isso. Exatamente. Para mim, assim, vou morrer fazendo com a Bic. Eu disse que na minha lápide vai vir assim, acabou a tinta. Muito bom. Acabou a tinta. Olha, eu gostei Entendeu? tanto disso que eu acho que eu vou fazer um curso de caligrafia para ver se eu começo a melhorar. Vale a pena, vale a pena. E eu tenho caderninhos em tudo que é lugar, na cabeceira. Às vezes eu sonho, acordo de noite, vou fazer um xixi. Eu falei, gente, isso aqui é muito interessante. Aí anoto, no dia seguinte eu fico, o que foi exatamente isso? Mas eu boto ali as dicas, entendeu? Isso eu faço também. Hoje em da dia eu linguagem uso escrita. notas no celular, eu anoto qualquer coisa no notas. Aliás, Não, porque eu desligo o celular para dormir. Eu não ponho em modo avião, eu desligo. Boa. E melhora a qualidade do sono infinitamente. Tem gente que fala assim, não, mas eu deixo no modo avião, mesmo no modo avião com Wi-Fi hoje, muito potente, entra, não tem jeito, fica entrando mensagem. Eu chego em casa do trabalho, eu vou tomar banho, eu já boto o telefone para carregar, já estou longe dele. Porque aí quando eu for deitar, ele já está carregado, então não tem desculpa. Eu eu vou deixar ele carregando, não tem desculpa. Boa medida para a gente se controlar um pouquinho essa nossa compulsão. Né? Exatamente. Porque assim, me dá uma paz. O sono é outra coisa, eu voltei a sonhar. E quando você acorda? Acordo muito bem, eu tenho um sério problema. Eu fui casada 3 vezes. Todos meus maridos reclamavam que eu tinha um péssimo coisa. Eu levantava num bom humor. Eu levanto às 5h30, 6 horas da manhã, assim, bom dia, bom dia sol, abro a janela, respiro o ar, fico, vai chover hoje. Ontem eu cheguei aqui, não foi, crianças? Hoje vai chover antes das 4 da tarde. Aí deu aquele temporal, eles olharam para mim e eu falei, eu cheiro o vento, eu vejo, eu gosto disso. E já botando música, feliz, eu amanheço feliz, deve ser irritante. Para quem não tem esse funcionamento, a minha irmã, a gente dividia quarto, e minha irmã sempre foi assim, de manhã não fale com ela. Mas a gente dividia quarto. Então, quando eu levantava, ela falava, cala a boca, fecha essa porta, canta no banheiro. E eu falava, você não tá feliz? E ela é 5 anos mais velha que eu. Então, eu era a pentelha feliz, entendeu? Pentelha feliz. A pentelha feliz. Então, assim, eu sou complicada, porque eu acordo muito feliz. E depois que eu desligo, ele tá desligado aqui, tá? Depois que eu passei a desligar, eu sempre usei em modo avião, mas depois eu passei a desligar, voltei a sonhar. Infelizmente eu preciso manter ele ligado minimamente para poder receber mensagens, eventualmente, uma ligação de urgência, né? Então, às vezes, tem esse custo, né? Enquanto você está atendendo. Quando eu me aposentar, eu vou estar... Exatamente, eu não estou mais atendendo, então eu pude fazer isso também, enquanto... Eu tenho filhos adultos já, mas sempre tem essa fantasia de que eles podem precisar de mim a qualquer momento, sabe? Mas pode dizer uma coisa? Mas isso é ilusão. Vão bater na tua porta, isso é desculpa, vão ligar para o porteiro, o porteiro vai interfonar até você acordar. Má notícia sempre chega. Não se preocupe. Eu, quando desligo, eu falo assim, não, mas... Não, Deus me livre. Não quero ter mais notícia. Não, sim, mas ela virá. Se vier, vai chegar. Não, eu não penso assim, não. Eu sou muito... Não, isso é desculpa que a gente se dá para manter o bichinho ligado. Exatamente. Né? Eu entrego. Eu sou desapegada, assim, entrego mesmo. Vai ser o que tiver que ser. Vamos para a próxima, Bru? Esse aí você escreveu para a BBC, né? News Brasil. Se seus filhos têm celular, quem manda neles são as redes sociais. A gente falou um pouquinho disso aqui, né? Exatamente, é o que a gente tem conversado aqui. Na verdade, o celular, quando você entrega o celular para uma criança ou para um adolescente, aquele objeto vai passar a ser o mais importante da vida dele. Não há outra alternativa. Ele vai ficar... Foi feito para isso, né? A custa de bilhões de investimento. Né? Muito investimento ali para aquilo se tornar indispensável, permanente. Necessário. E quase parte do corpo deles. Não consegue mais dissociar, estar acordado de estar com o telefone celular desligado, nem pensar. Né? Aliás, uma das coisas que eu sempre digo aos pais, no primeiro erro que a gente comete é deixar um celular no quarto de um adolescente de noite. Não pode. Com certeza. Ele tem que estar longe do celular, porque ele vai acordar de madrugada e vai ligar. Vai ligar. Vai mandar mensagem, e vai jogar, e vai fazer... Ou vai esconder debaixo do travesseiro.
Pior Para a ainda, mãe né? chegar. Fica Aí pertinho fica do direto. cérebro, Eu tinha né? muito. Quando eu atendi, os adolescentes faziam isso. Eu falei, você verificou debaixo do travesseiro, debaixo da cor? Não. Eu falei, tá com ele. Os pais se iludem, né? Então você tinha que dizer. O adolescente é muito mais esperto que os pais, né? Então é isso, ele passa a ser uma espécie de companheiro permanente e ele começa a ditar a vida dessa criança e desse adolescente, porque, do ponto de vista do conteúdo, ele vai se tornando indispensável, vai se tornando viciante, e a criança começa esse processo de apodrecimento, de vício, de influência Desconexão, né? negativa de todos os conteúdos, além de submeter elas a riscos mais graves, de golpe, de predadores, de pedófilos, enfim, que a gente sabe que o crime se mudou para essas plataformas, né? Então é preciso realmente entender que a coisa mais importante hoje, a recomendação mais importante é retardar a entrega desse celular. A proposta hoje parece loucura, né? Deixar para entregar um celular no final do ensino fundamental, no 9º ano. Que daria mais ou Daria menos 15 anos, mais ou menos. Bruno 6, só 9, teve 15. com 17, por isso que Foi. salvou. Não sentia falta. Sobreviveu. Sobreviveu. E deixar entrar em redes sociais só com 16 anos. Depois de passar a puberdade, que é justamente quando acontece essa reconfiguração cerebral, onde ele precisa dessas experiências sociais e naturais. Até para testar esse lobo frontal, a questão de concordo, não concordo, isso, ter senso crítico. Desenvolver todas essas habilidades, Exatamente. entre elas o senso crítico. E o grande motivo pelo qual os pais compram um celular cedo demais para as crianças todo mundo tem, meu filho tem que ter também, senão ele vai sofrer. É isso mesmo. Vai sofrer bullying. E vai sofrer horrivelmente, Bia. Vai. Numa situação onde você tem uma turma inteira com celular e um menino ou uma menina que não tem, sofre demais. Ele é excluído, ele sofre bullying, ele fica de fora da programação, fica de fora dos memes e da brincadeira e daquilo que circula, dos trends. E aí o que acontece? É insuportável para eles vão pressionar até conseguir. Então, como é que a coisa está se organizando hoje? Famílias que estão justamente nesse movimento de conscientização estão se organizando através de movimentos. Por exemplo, existe um movimento chamado Movimento Desconecta. Desconecta. Que é espontâneo da sociedade, por isso que me dá alegria. É uma coisa que surgiu de pais que estão conscientes do risco que as crianças estão correndo de ficar demais nas redes. E começaram a dizer, não vamos dar, vamos nos associar, vamos fazer um movimento por escola, né? Onde as pessoas se conectam mais através dos filhos. Então, famílias se conhecem ali na escola, tem pessoas que têm afinidade, essa é uma coisa que eu sempre recomendo. Muito obrigada, Rosa. Um chazinho de canela com gengibre. Prova, não tem doce, hein? Eu adoro. Não tem. O docinho canela é da difícil, canela. né? Exatamente. Saúde. Saúde para nós. Bem quentinho. Deixar esfriar um pouquinho. Deixar esfriar um pouco. Muito bom, é uma delícia. Uhum. Então, essas pessoas, isso é um movimento mundial, na verdade. O Desconecta não é original do Brasil. E em se associando, você começa a fazer programação juntos, você começa a fazer brincadeiras, vão na casa uns dos outros, estudam mais, vão ter melhores notas, vão ficar mais felizes, vão ficar mais saudáveis. Isso pode, inclusive, atrair outros meninos que estão lá mergulhados naquela porcaria, se saturando, e às vezes não aguentam mais. Espera aí, aquele ali, o fulano está mais feliz, está mais legal, Está mais alegre, está mais divertido. E tal. Por que eu não posso também? Né? Quem sabe, né? E a escola sem celular ajuda nesse processo. Nossa, eu nunca entendi por que deixaram, porque um professor competir com isso aqui é impossível. Eu costumo dizer que o que tem hoje na mão da garotada, de um smartphone qualquer, é muito mais do que tudo que tinha para levar o homem à Lua. Exatamente. É surreal. A quantidade de conhecimento que tem nessa pecinha é infinita. É infinito. Exatamente. Não dá para competir com isso. Não tem a menor chance de competir com isso. Então, assim, é cruel com os adolescentes, é cruel com os professores. Não, e gera bullying, gera filmagens inadequadas, cola, né? Fragmenta a atenção. Tem estudos mostrando que o celular na mochila já dificulta o aprendizado. Sim. Né? Você imagina uma coisa dessa. E no recreio, precisa ser proibido também, porque também no recreio é onde resta ainda um pouquinho do brincar. É o reduto Não, e a interação social, é aquela coisa de você começar a estar ali, as primeiras conversas, tem sempre aquele colega ou colega mais intelectual, que eu me lembro no meu tempo,
E eu olhava assim e falei, fala uma coisa interessante. Não tinha pensado nisso. Tá pensando. Aí eu já queria também, vou dar uma olhada nisso, sabe? Aí tinha que... A pesquisa era bem mais complicada. Ou então eu pedi, poxa, aquilo que você falou é interessante, você leu aonde? A gente começa a ter boas influências, né? E tem Agora isso, fica todo tem mundo com a questão da interação social e tem todas essas habilidades que a gente vai adquirindo, a parte de movimento, exercício físico, a brincadeira, o perder e o ganhar, a resolução de conflitos, tudo isso acontece no recreio, né? A vida acontece no A recreio. vida acontece. E aí você precisa manter isso a qualquer custo, porque do lado de fora da escola é muito mais difícil de preservar. Então, essas são as recomendações básicas. Entregar o celular mais tarde, deixar entrar nas redes sociais mais tarde, celular zero na escola e, o mais importante também, é trazer as crianças para o mundo real, fazendo esse mundo real melhor. E a gente faz isso como? As pessoas que têm privilégios vão levar para um clube, vão botar em aula de futebol, de judô, sei lá o quê, vão promover brincadeira na casa dos amigos, vão levar ao cinema, vão na exposição, vão no shopping. E a gente precisa de políticas públicas, né, Bia? Que também ofereçam condições semelhantes às pessoas mais pobres, às pessoas na periferia. A gente precisa de boas praças, precisa de áreas arborizadas, áreas que tenham atividade, feiras de artesanato, artísticas, shows e competições esportivas, coisas que ativem espaços que já sejam mais amigáveis, mais verdes, com bons brinquedos, acessíveis, iluminados, seguros. Exatamente. Que essa é uma das questões que deixa as pessoas em casa, a questão da segurança, especialmente no nosso país, né? Então a gente precisa de políticas Os públicas grandes que centros, tornem né? essa cidade amigável para a criança e para a família. E, na verdade, isso, hoje em dia, é cada vez mais importante, que uma cidade arborizada, com praças, com terrenos, com menos asfalto e mais terra, não é uma cidade que vai estar mais preparada para o calor, para as ondas de calor insuportável, que a vegetação ela baixa a temperatura. Chega a ter diferenças de 8 graus entre áreas arborizadas e não arborizadas. Imagina, 8 graus. Ela vai mitigar as enchentes, que o solo absorve a água. Sim. Ela vai reduzir, vai aumentar a biodiversidade, vai ativar o turismo, a economia, né? Porque quando você tem um parque cheio, você vai ter os ambulantes, o bar da esquina vai estar mais cheio. Eu sempre digo isso. Eu hoje estou morando na Barra, mas morei até 2 anos atrás na Gávea. E continuo fazendo uma opção de coisa lá. Meu coração ainda está dividido. Eu estou quase voltando, sabe? Estou decidindo isso. Mas, assim, aquele espaço que a gente tem ali na Lagoa é tão democrático. Exatamente. É tão democrático aquilo. Assim, tem quadra de tênis que você vê garotada de comunidade usando, né? Você tem o espaço para andar de bicicleta, você tem aquela coisa que a criançada fica de skate, que várias vezes eu paro ali e vejo eles interagindo naquela coisa do skate, pai levando o filho, botando quietinho, isso acaba com a coluna do pobre do pai, né? Porque ele sobe e desce, mas tem vida ali. Exatamente. Tem vida ali. É um lugar encantador. Né? Qualquer parque se transforma nisso. É isso que você falou, o parque também é a interação entre pessoas. Exatamente. Porque é um espaço democrático, você vai ter gente de todas as camadas sociais, e vão interagir ali, né? Vão jogar as quadras de basquete na Lagoa. Tem sempre também. Tem aqueles barzinhos que de noite vão tocando musiquinha, que a gente perdeu isso, né? Com a violência. Ali tem musiquinha ao vivo. Se você não quer pagar, você fica um pouquinho mais para cá e ouve a musiquinha. É um lugar bem carioca, né? Muito carioca. Eu sou apaixonada pela Lagoa, assim. Eu sou apaixonada. Quando eu escrevo, quando eu acabo de escrever, eu começo às 7 da manhã, vou até às 15. E eu tenho que dar a volta na Lagoa. Quanta disciplina, hein? Porque aí aquilo dá uma oxigenada, sabe? Eu já volto para casa e faço o roteiro do dia seguinte. Uhum. Mas é fundamental. Eu ouço música e rodo ali. Gosto de fazer de bicicleta. Parece que me vai na velocidade do pensamento. Caminhar, às vezes eu fico assim, o pensamento vai indo na frente e o corpo vai indo atrás. A bicicleta para mim. E não levo bicicleta, porque você chega lá, aluga. Qualquer coisa aluga. Qualquer. Né? Antes de ter as bicicletas do Itaú, já tinha os caras que alugavam. Então, a barraquinha que eu tomo água de coco é a mesma. Aí bota o cachorrinho naquela cestinha, toma água de coco no final também. É muito legal essa interação. Programão.
sabe? Custa zero. Exatamente. É um Custa programa zero. democrático, né? O problema é assim, que as pessoas da periferia, como eu trabalhei muitos anos em favelas, a gente sabe que é difícil para eles sair de casa, é difícil pegar um ônibus, tudo é mais difícil. Então a gente tem que criar essas áreas também Lá, perto deles. isso que eu tô falando, mais lagoas, não precisa ser a lagoa, mais núcleos áreas de desse, lazer, áreas áreas boas, de lazer, gostosas, distribuídas. né? E com isso você também chama as pessoas para a rua, você chama as pessoas para o exercício físico, melhora a saúde de todo mundo, na verdade, e da cidade. A cidade torna mais acolhedora, mais viva, mais agradável, né? É bom para todo mundo. Exatamente. A empatia surge aí, né? Você convivendo com pessoas totalmente diferentes de você, fazendo coisas ali. É interessantíssimo. Uma vez eu estava na Lagoa e vi um menino vir de bicicleta, o pai vinha atrás, e ali na altura onde fica aquele pouso de helicóptero, Sim. o menino pegou a bicicleta e foi direto, caiu direto na água. Que agora botaram, né? Sim. Foi tão interessante, porque assim, eu olhei aqui, eu parei minha bicicleta, de repente, tinha um cara bem humilde, assim, carregando os 2 filhos, estava indo para o Maracanã. Era um domingo, tipo 2 horas da tarde. Ele tirou a camisa do time, deixou os meninos, chegou assim, toma conta dos meus filhos. Assim, eu falei, pois não, peguei as crianças. Ele não era o pai, ele mergulhou, tirou o menino, pegou, botou, o pai chegou, ele... Teu filho tá aqui. Botou a camisa. Vamos. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu acabei de ter uma cena de Deus se manifestando num ser humano. Porque ele fez o que tinha que ser feito. Ele não pediu agradecimento. Ele não teve... O pai chegou, ó, teu filho tá aqui, ó. Cuida melhor dele. Quase isso. Não, mas o tom que ele falou, aí ele chegou pra mim, muito obrigado, tá. E eu dei os 2 filhos dele. Eu falei, gente... Cumpriu o teu papel também, né? Sim, mas eu não teria. Eu fiquei tão chocada que, tipo assim, ele fez o que tinha que ser feito. Eu falei, gente, é isso. Não tinha o que pensar. Era pegar. Maravilhoso. Aquilo foi tão lindo que a Lagoa se tornou para mim, foi assim, onde a gente vê humanidade. Exatamente. Do nada você vai ver humanidade. Tem gente interagindo em paz, sem consumo demais, gratuitamente, Exatamente. com árvores, com uma vista bonita. Vai ter humanidade também. A gente vai manifestar a nossa humanidade. O melhor, né, da gente. Né? Próximo, Bru. E a gente chega aí na Comissão de Educação aprova projeto que proíbe celular em escolas. É a partir de janeiro, Daniel? Não. Esse projeto não foi... Está para o Senado. Não, ele foi votado agora e vai para o Senado. Vai para o Senado agora. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foi aprovado na Câmara e precisa deputados. passar pelo Senado para valer em 2025. Acho que não vai valer. Mas, enfim, tem gente que está achando que ainda vai ser aprovado esse ano. Esse ano. A gente está em Tomara. 15, 17 de dezembro, né? Mas se quiser, dá. Aliás, hoje eu faço 42 anos de formado. Hoje? 42! Que maravilha. Aniversário de formatura. Que de formatura. E eu acredito que só vai valer em 2026. Mas, mesmo assim, você tem iniciativas, por exemplo, em São Paulo já está proibido. Aqui no Rio nós fomos pioneiros. Eu trabalhei com o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, durante 2023. A gente conversou um bocado, fiz um lobby ali. E lobby depois do bem. ajudei eles a planejar a ideia e eles já proibiram o celular em 2024. O que está faltando no Rio e nessa lei também é a questão de permitir que os adolescentes fiquem com o celular. Isso não é bom. Porque eles ficam com o celular na mochila. Teria que entregar, teria que ter armários. Exatamente. Tem que como ter a gente tem academia, um o armáriozinho lá. Deixa ali. Ou uma caixa na secretaria. Quando entra, entrega. Também quando sai, pega de volta. Porque essa coisa de ficar com ele na mão é que nem você deixar um viciado em cocaína que vai para uma clínica de recuperação, deixa um celular, deixa uma cocaínazinha na mochila dele. Exatamente. O alcoólatra que você fala, tá, guarda para mim aqui o meu uísque, 18 anos. Não vai. Ele vai usar no banheiro, ele vai usar debaixo da carteira. Não, e novamente cria uma função para o professor ser o fiscal. Olha que coisa desagradável. Eles não precisam de novas funções, né? Estão muito sobrecarregados. Não precisa nenhuma. Eu concordo com você. Não está escrito isso, que tem que entregar? Não, está permitido que eles portem o celular. Isso é um erro. Eu acho que eles ficaram com medo de ser radical demais. Portar arma, né? Literalmente. Você pode ter arma. Porte. Mas você não pode usar. Usuário de rede social e usuário de droga, né? A única palavra, a única expressão que você usa é usuário. Exatamente. Pode portar. E porte de arma. Igualzinho, perfeito. Que coisa, eu não sabia disso. Então a gente tem que começar a fazer mais campanha para isso.
Não é isso? Certamente. E tem muitas escolas adotando essa medida já. Então, viram justamente que tem uma escola em São Paulo, a Pérez, que adotou um negócio que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, são as bolsas. Tem uma marca chamada Yonder, americana, que é uma pochetezinha que você enfia o celular, você faz um clique. É aqueles negócios magnéticos que tem em loja de roupa. Sei. Que você não consegue tirar. Então Sei. ele não consegue abrir. Aquilo fica com ele, mas ele não consegue acessar o celular. Perfeito, também. Aquilo custa caro, é só uma escola rica que pode ter. E aí a escola não tem responsabilidade sobre o sumiço daquele aparelho eventualmente, e também é impossível, no começo eles tentaram, botaram mas fogo é caro, nas coisas, mas quebraram com martelo, alicate, mas não teve jeito. Exatamente. Que é caro, talvez seja caro porque não está ainda sendo comprado em massa. Exatamente. Porque na hora que comprar em massa, vai comprar para todas as escolas, esse preço vai se reduzir e vai valer cair. a pena. É um verdade. investimento. Tomara que é uma boa solução. Tem Senão nome vai esse... deixar numa caixa de madeira lá na entrada da escola, com o nomezinho dela e tal, para não ter confusão. É possível. Mas o fato é que existem portar um muitas celular escolas... sem poder usar talvez eles uma ilusão mesmo. quase, né? Eu tive momentos, quando eu tratava adolescentes, eu pedi o celular. Aí os pais, eu não tenho coragem. Eu falei, tudo bem. Aí eu chegava assim, você vai deixar aqui uma semana o celular. Vai ficar aqui no cofre do consultório. Eu tive paciente que deixava, porque eu falei assim, nós vamos fazer teu esquema de estudo, você vai repetir o ano, mas tem chance ainda. Vamos fazer isso. Tá. Aí, um dia depois eu falava assim, você botou alguma coisa na minha água. Eu nunca queria dar o celular para você. Eu falei, eu botei, você que serviu de água, não fui eu. Aí eu fazia assinar. Eu falava assim, eu não estou tirando teu celular. Eu estou fazendo que você possa render mais, para não perder um ano. E assim, acabaram as provas, a gente conseguiu o objetivo, você vem aqui, ele é seu, está aqui guardado, não vou usar. E no início eles me ligavam assim, mandavam WhatsApp do celular da mãe ou da irmã. Tipo assim, nunca mais vou falar com você. Eu falei, tá bom, a partir de semana que vem não tem problema nenhum. Eles odeiam, claro. Eu te odeio. Aí eu falava assim, eu te amo. E continuava. Hoje, uma das crianças que fez isso, hoje é uma médica maravilhosa, fantástica, entendeu? Aprontou todos. Uma menina maravilhosa. Então que valeu legal. A pena. Super, não tem problema Isso nenhum. É uma terapia hoje em dia de abstinência mesmo. E de amor, né? Exatamente. O que você está fazendo aquilo é um ato de amor. E isso me chama também a atenção para uma outra questão, né? Que é a parentalidade hoje, tá, justamente por causa dessa pouca convivência entre pais e filhos, cada vez mais terceirizando o tempo da criança, seja para a escola, seja para babá, seja... os mais pobres também não tem muito como terceirizar, deixa em casa com o celular, enfim. Essa falta de convivência está fazendo com que os pais percam a intimidade com as crianças, né? E a gente está vendo dois fenômenos opostos e ambos são muito nocivos, né? O excesso de violência, que é muito tradicional, que vem de muitas décadas na nossa sociedade, né? De pais que castigam, que batem, né? Que é a pior opção sempre, que deixa mais sequelas em todos os sentidos, no sentido até da empregabilidade da vida familiar no futuro, do uso de drogas, de doença crônica, está associado com o uso de violência também na infância, né? Todo tipo de abuso, seja psicológico, verbal ou físico, né? Sexual nem se fala. Sim. E, por outro lado, a outra opção que também talvez não seja tão gravemente nociva, mas é muito ruim também, é que é da permissividade. Esses pais que não têm regra firme, que não sabem colocar limite. Limite não precisa ser colocado com violência, limite pode ser colocado com clareza, com firmeza com persistência. E com tranquilidade. Tranquilidade e persistência. Firmeza. Porque no início vai te falar que te odeia, não tem problema. Vai falar, não. E eu sempre digo, falou que te odeia, eu te amo. Tá, vai, agora vai dormir. Chega uma hora. O Sandro Klinger tem uma frase que eu acho lapidar, eu gosto muito, que ele fala que o amor é uma forma muito complexa de sentimento. Você precisa de vários elementos para poder amar alguém, né? Precisa de outros sentimentos que vão compondo esse amor, né? Mas o mais importante é respeito. A mãe dele dizia, não quero o seu amor, eu quero o seu respeito. Mas respeito óbvio, eu vou exigir. Porque respeito é uma das formas mais lindas do amor. Exatamente. É o precursor fundamental do amor. Exatamente. Né? Então, a gente fica nessa coisa de querer ser amiguinho do filho, de querer fazer o filho feliz a qualquer custo,
E aí não deixa frustrar, e vai na escola para reclamar que ele tirou uma nota ruim, e vai na escola para dizer que... Outro dia eu soube... Eu tenho conversado muito com professores, que eu faço muito palestra em escola. Gente, as situações mais esdrúxulas Que estão eles acontecendo. Primeiro assim, tem escola com metade das crianças medicadas, 2/3 das crianças com laudo, Bia. É uma loucura. E aí o pai manda o filho na escola, porque teve aquela mistura de turma no final do ano, e ele não ficou com os amigos dele. Ele vai para a escola com um laudo de um psicólogo que se presta a isso, dizendo fulaninho da Silva, acompanhado por mim no consultório, e precisa ficar na turma de Cicrano e Beltrano. Mas não existe. Olha essa super proteção. Quer dizer, o menino perde a oportunidade de fazer novos De fazer amigos, novos perde amigos. a oportunidade de tentar recuperar a amizade dele dos outros lá mesmo, não estão na mesma turma. E de botar à prova a amizade daquele amiguinho. Porque Isso. se é amigo mesmo, eles vão continuar a se encontrar no recreio, eles vão continuar a sair no final de semana. Faz Medo parte. de colocar a criança De frustrar. enfrentar o mundo, enfrentar qualquer adversidade, sabe? E não é à uma toa que você loucura. vê uma epidemia de jovens que, ao ser frustrados, se cortam, tomam medicação, e os prontos-socorros Se estão matam. cheios disso. Antigamente, suicídio era a última opção. Para eles é a primeira. Frustrou. Impressionante, né? Não As suporta, emergências, muitos colegas trabalham E de a emergência droga falam, bem, o também, que eu como- faço? Porque está chegando toda hora. O que eu faço? Qual o atendimento que eu dou? O que eu faço com essas pessoas? Saúde na escola, saúde mental na escola passou a ser uma obrigação, né, Com infelizmente. Não, e é impressionante assim, a adoecimento mental e emocional no mundo inteiro. E no Brasil, os dados são impressionantes. Quando você olha para o mundo, você está falando aí de 180%, 200% de aumento em 10 anos de depressão e ansiedade. Depressão e de 10 a ansiedade 14, disparou, de 15 exatamente. a 19, ambas aumentaram, principalmente de 10 a 14. Quando você olha para o Brasil, a Austrália decidiu proibir redes sociais até 16 anos por causa de um aumento de ansiedade e depressão de 60%. Aqui você tem dados do SUS que foram levantados pelo Datafolha. O aumento de ansiedade em crianças de 10 a 14 é de 1.500%, Bia. Dado mesmo. do SUS, quer dizer, de crianças atendidas. Pela primeira vez, ano passado, superou o número de atendimentos em crianças ansiosas, superou o de adultos. É Exatamente. uma coisa maciça, né? E a gente tem que olhar o que está acontecendo. Aí já nessas chega crianças. na idade adulta, se não, a ansiedade disparou, vai vir como consequência o excesso de ansiedade, vai dar depressão, vai dar compulsões. É previsível. Você vai ver acontecer. Quando você olha para a infância hoje, que é um número de fatores tóxicos que as crianças estão vivendo, afastamento dos pais, violência ou permissividade, alimentação ruim, que é uma coisa que a gente precisa falar também, alimentação ultraprocessada, confinamento dentro de casa, dentro de 4 paredes, confinamento na escola também, às vezes, massacrante, conteudista, uma sociedade desigual, violenta, né? Falta de contato com o ar livre, com a natureza, com o brincar, com o movimento, com o exercício físico, Com a criatividade, né? o excesso de telas, e tudo isso configura uma infância opressiva, né? Que não tem a brincadeira, que é o antídoto para tudo isso. E você tem o resultado é esse, né? A gente precisa devolver a infância para os nossos filhos. Porque a infância... A medicina pode prolongar a nossa vida 20 anos, Não adianta. mas a infância continua durando Não, e outra 12, coisa, né? prolongar uma vida sem sentido, sem propósito, sem esses fatores, é aumentar o índice de suicídio, que está aumentando no mundo inteiro. Exatamente. A infância, a boa infância, é a semente de uma vida mais leve, né? Mais feliz, de uma vida mais Que produtiva. você tem né? uma reserva, né? Exatamente. Você tem uma reserva de alegria. Uma infância bem vivida, você tem essa reserva. Você sabe para onde voltar. Você sabe quem você já foi. E a essa alegria reserva, que você pode... ela mantém o teu cérebro num funcionamento mais saudável, né? Exatamente. Eu fui uma criança muito feliz. Muito feliz. Eu acho que é por isso que eu levanto irritantemente feliz. Bom humor. Bru, vamos agora para o Repórter Pipinho, meu querido? Bom, Repórter Pipinho. Pipinho é esse cérebro, é o símbolo do Pod People, que é um filhote meu, simpaticíssimo, carioca, um cérebro carioca. Muito bom. E ele Então, dá... não é muito pensante, não, né? Não, mas ele é de boa, respeitoso, é um bom filho, não deixa ver televisão, ele só ouve bons conteúdos, por isso, por causa do headphone, ele nem tira, né? Então ele está aqui atento ao que a gente está falando, Tá certo. que um dia eu acho que a gente vai poder ter neurociência nas escolas,
para poder as pessoas... É muito fácil ensinar a criança como o cérebro funciona, e isso é um antídoto Claro, para não né? adoecimento. De Exatamente. forma lúdica, Sim. né? Porque o que tem de influência ensinando como fazer castelo com biscoito de gordura hidrogenada e massa de Nutella, aí você fala, realmente a gente está falhando em alguma coisa. Mas tudo bem. Ele dá voz a uma comunidade que a gente tem chamada Ser Humano Sustentável, que tem hoje mais ou menos 2.300 pessoas que gostam do conhecimento. São pessoas profissionais, não profissionais, leigos. E aí a gente diz para lá, a gente entra na comunidade e fala, o Daniel Becker vem aqui 15 dias antes de você vir. E a gente te dá o seu arroba, Pediatria Integral BR, arroba Pediatria Integral BR, e fala, vão lá, não começa a seguir, olha o conteúdo e manda as dúvidas de vocês. Tá bom? Então a gente, bora lá? É um prazer. As crianças falam, bora lá. Salve comunidade. Bora lá. Vamos lá, Bru. Primeira pergunta. Quais vacinas, além do calendário obrigatório, você recomenda para as crianças? Uma boa pergunta. A gente tem pequenas diferenças entre as vacinas do SUS e as vacinas que estão disponíveis também no setor privado. Então, por exemplo, uma das mais importantes hoje é a meningite B, que é um tipo de meningite, é uma cepa, né, do meningococcus, que está crescendo no Brasil. Né? A meningite C ainda é a maior, ainda mais frequente, que é coberta pelo SUS, mas a meningite B é uma outra vacina que precisa ser dada na infância, é cara, infelizmente, né? Nem todo mundo pode pagar. Eu espero que um dia o SUS consiga trazer essa vacina. O SUS tem um limite, né? Não é possível fazer no tudo. Mundo, né? O racional, as pessoas não entendem muito isso, o racional de você incorporar uma tecnologia, seja uma vacina, um tratamento, o que quer que seja, tem que ter um benefício demonstrado para um determinado custo, enfim, é um cálculo muito difícil. E, claro, vai ter pressão social envolvida também. Mas a meningite B, eu acredito que eles vão incorporar em algum momento, porque é um tipo de doença que está crescendo no Brasil e que precisa, e eu recomendo que os pais escolham essa vacina aí no setor privado. Uma outra vacina que está precisando ser atualizada é a pneumocócica, que protege contra pneumonias e outras doenças causadas pelo pneumococcus. A gente tem a pneumococcus 10 no SUS, que cobre 10 cepas, mas tem várias cepas hoje que não estão cobertas, e já existe uma pneumo 20 que cobre elas. Muito mais. Né, que custa, claro, um pouco mais caro, né, e que o SUS ainda não cobre, mas está disponível no setor privado. E outra vacina importantíssima, tem a vacina da dengue, que surgiu agora, que o SUS oferece de 10 a 14 anos, e muita gente, infelizmente, não levou, por medo, por causa desse negacionismo maluco que houve aí no último governo, especialmente durante a pandemia, né, crescimento do negacionismo. E teve muita gente que, inclusive, levou e não foi para a segunda dose, que Entendi, é 3 meses fez depois. A primeira... E a segunda não dose teve reação nenhuma. Não teve reação, nada, ficou bem. E não esquece, ou tem medo de dar de novo. E é uma vacina que só protege efetivamente com a segunda dose, né, como a maioria delas que tem 2 doses. E tem a vacina da coqueluche, que no SUS ela é dada com 2, 4, 6 meses, um reforço com 15 e um outro reforço com 4 anos, 4 a 5 anos. E no setor privado, isso é oferecido aos 10 também. A vacina é a DTPA, difteria, tétano e coqueluche. Esse Azinho é de acelular. A do SUS ela é celular, porque a celular é mais cara. Então, o SUS, aos 10 anos, ele oferece só difteria e tétano. E a gente precisa atualizar isso também, porque está tendo um retorno de coqueluche. Da coqueluche, é verdade. Que é uma doença chata pra caramba. Fica meses tossindo, semanas. E o pico dela aqui no Brasil vem sendo, esse retorno dela, com 13, 14 anos, justamente porque a criança não faz esse reforço com 10. Então, é importantíssimo da coqueluche reforçar também. O DTPA no setor privado, infelizmente. Eu espero que daqui a pouco vá para o SUS. DTPA. DTPA é DTP maiúsculo e o Azinho minúsculo, que é o pertussis, que é a coqueluche acelular. Está disponível no setor privado. Certo. Para a gente, o herpes zoster, né? Que não está no SUS. Tem outras coisas também. Exatamente. Né? Tem que reforçar a pneumo, tem a meningite C, tem a meningite B também, até uma certa idade, eu não entendo muito de idoso.
preciso entender para mim, né? Eu tenho que até consultar um colega. E o zoster é fundamental. Com o zoster certeza. é uma vacina Farei muito entre importante Natal também. e Ano Novo, porque eu já sempre fiz a tenho uma minha. reaçãozinha, eu fico meio Não, se molenga. prepara, do zoster é chata Chata, pra né? caramba. Então eu Fica falei um assim, não dia adianta, chumbado. eu falei, não adianta eu fazer e tá com viagem, que aí vou ficar mal. Então E eu reforçar, né, gente, a vacina da Covid. A Covid matou 5 mil pessoas ano passado. Não, matou 5 mil pessoas esse ano já. botei 2024. Muito mais do que a gripe. As pessoas se vacinam de gripe e não se vacinam da Covid. No ano passado, Por causa dessa 24. loucura que houve. A gente precisa vacinar a Covid. Infelizmente, inclusive, está havendo um problema de fornecimento. O governo precisa melhorar nesse sentido. O Ministério está tomando broncas aí. Mas eu acho que vai chegar o fornecimento está irregular. Mas a gente tem que manter a vacina da Covid E cobrar, atualizada. né? Para poder regularizar. Se cobrar, regulariza. Próximo, Bru. Quando é o momento certo de introduzir alimentos sólidos e quais os mais indicados para começar? Uhum. Outro tema importantíssimo, tá? Da introdução alimentar, né? A introdução alimentar, ela é fundamental a gente fazer ela direito para justamente promover um hábito saudável alimentar desde o início, né? Então, assim, não começar antes de 6 meses, se possível, se a criança estiver amamentada, a amamentação segue até 1 ano, 2, né? Quanto mais tempo a gente conseguir prolongar, melhor, especialmente até 2 anos ou mais, mas a introdução alimentar fica mais fácil, porque o leite materno é um alimento muito completo e muito bom, muito saudável. Então, você pode relaxar mais a introdução alimentar. Não precisa ficar, meu Deus, meu filho não está comendo X ou Y. Vai comer, ele está sendo amamentado, isso garante até um bom 6 sustento. meses, super tranquilo. Não, o leite. A amamentação pode ser predominante. O leite materno. A amamentação materna, ela pode ser o alimento predominante até 9, 10 meses, 1 ano. A criança comeu um pouquinho, é introdução. Introdução é começar a se apresentar ao alimento. Então, aí, com 5, 6 meses, com 5 crianças não amamentadas, crianças da mamadeira, pode começar um pouco mais cedo. Você começa com 5, 6, começa com legumes, não, faz uma base de legumes. Geralmente eu recomendo uma raiz, um legume folhoso, um espinafre, uma couve, e um outro legume, um crucífero, brócolis, couve-flor, berinjela, vagem, etc. Você faz uma base de 3 legumes e em cima disso você vai acrescentando ovinho, franguinho, o feijão, que é muito importante. As leguminosas são hoje em dia consideradas um superalimento. Feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, soja na forma de tofu, por exemplo, de proteína de soja, são os alimentos mais saudáveis que existem, né? E você pode ali colocar uma carne vermelha, eventualmente, quem quer. Eu não tenho nenhum problema de criança que não come carne, né? É bom comer peixe nos primeiros meses, mas se não quiser dar carne vermelha, não tem problema. Né? Tem como suprir com essas ovo, com leite, proteínas. com peixe e com proteínas vegetais, como as leguminosas, está perfeitamente suprido, né? Para a criança ser vegana, você precisa realmente de um apoio de uma nutricionista. Isso é importante. Mas uma criança vegetariana vai estar muito bem alimentada. Já vai estar, né? Ovo-lacto vegetariano, que eu quero dizer, né? E aí você vai... Uma coisa importantíssima não forçar, não ficar preocupado com a quantidade. A criança vai comer o quanto ela quiser. A nossa tarefa é determinar o que vai estar no prato dela e o lugar onde ela vai comer e o horário que ela vai comer. Então, se ela quiser ou não a comidinha naquele momento, é com ela. Ninguém pode forçar uma pessoa a comer, né? Então, é oferecer. Oferecer, incentivar, fazer a comida, fazer esse momento um momento lúdico, agradável, leve. Sem estresse. As pessoas ficam muito tensas, será que meu filho vai comer? A criança absorve essa tensão, essa ansiedade, né? Ela começa, não quero, não sei. Aí que não come. Aí não vai comer. E também oferecer a ludicidade do que a gente chama de BLW, né? Que é a criança que pode pegar os alimentos com a mão. Você precisa esperar um pouquinho, a criança tem que estar ereta, tem que estar interessada naquilo. Tem alguns sinais, tipo, não pode ficar com a linguinha para fora, sinal de que ela já está pronta para o BLW. E deixar ela brincar com o alimento, cheirar, sentir a textura, né? Botar na boca, se esfregar, brincar com o alimento, para desenvolver uma intimidade com ele, em vez de ficar só passivamente. Inclusive, quando você vai dar com colher, a gente recomenda não enfia a colher na boca da criança. Deixa ela ir buscar a colher. Entendi. Ela vai se aproximando da colher. Isso é importante para promover a autonomia. Né? Não, e também a questão do olfato, tudo, né? Ir buscando pelo olfato.
Perfeito. E, basicamente, a alimentação mais saudável é a alimentação vegetal, né? Então, ênfase na alimentação vegetal. A gente sabe hoje que é a alimentação que é melhor para a saúde, de base vegetal, e, eventualmente, agregar esses outros elementos, claro que são complementares e importantes também. E evitar, principalmente, evitar a todo custo, especialmente nos primeiros anos de vida, açúcar e tudo que é açucarado, os ultraprocessados, quer dizer, evitar ao máximo alimentos industrializados e não se deixar, não ficar com medo de dar alimentos que são considerados alergênicos. Na verdade, isso é uma descoberta recente da ciência. Quanto mais cedo a gente começa com frutos do mar, com amendoim, Desensibiliza, né? Exatamente. Você evita justamente as alergias, desensibilizando desde cedo. Não pode dar um camarão hoje, daqui a 6 meses da outra vez. Não, tem que ser pequenas quantidades, com alguma regularidade, né? E, claro, da forma correta. Você não pode dar um amendoim para uma criança, que ela pode engasgar. Claro. Então, você vai dar a pasta de amendoim. A pastinha, exatamente. Isso. Próxima, Bru. Doutor, quais são as melhores estratégias para fortalecer a imunidade das crianças de forma segura e eficaz? Compre o suplemento do soro da imunidade. Dr. Daniel Becker está com desconto de 5% na Shopee. Mistura no leite em pó. Olha, tem muita gente vendendo suplemento para a imunidade. Criança não precisa de suplemento. Criança está comendo bem, não precisa de suplemento, a não ser os propostos aí pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que são vitamina D e ferro nos primeiros 2 anos de vida. A vitamina D agora tem um protocolo para prolongar um pouquinho, porque a gente está se afastando muito do sol. Exatamente. Mas uma criança bem alimentada, ela não precisa de suplementos. Então, uma boa alimentação. Contato com a natureza é fundamental para a alimentação. E é muito importante. Para a imunidade. Desculpe. Né? Para a imunidade. Contato com a natureza é fundamental para a imunidade, porque a natureza, a vitamina N, a vitamina S, da sujeirinha natural, não é sujeira de casa, sujeira da terra, da grama, da folha, do graveto, do cachorro. Pezinho no chão. Não tem nenhum problema, o cachorro passa a língua na cara do seu filho, não vai acontecer nada. Isso vai fortalecer a imunidade, porque a imunidade, a base da imunidade é o nosso microbioma, é o nosso ambiente bacteriano, que é especialmente muito fértil no intestino. São Exatamente. Trilhões de bactérias que estão ali, né? Na verdade, tem estudos que mostram que você tem mais bactérias do que células próprias, né? Isso é uma coisa linda, né, Bia? Nós somos comunidades ambulantes. Exatamente. Eu falo sempre para uma pessoa, se você achar que você é uma pessoa que não detesta outras pessoas, que não faz nada por alguém, tem gente que tem orgulho de falar isso. Eu falei assim, lembre-se que você tem trilhões de bactérias que dependem de você. Então, você não consegue ser inútil totalmente. Não tem como. Você está ajudando alguém, né? Está ajudando muitas bactérias. Então, contato com a natureza, boa alimentação, o sono adequado, também é muito importante. Perfeito. O exercício físico. Para a criança, o brincar e o afeto são fundamentais. E uma carteira de vacinação em dia. É isso é o mais importante. Hidratação também é muito importante. Beber água. Engraçado que criança bebe água. Não, porque criança, quando brinca, ela bebe água. Sim, é impressionante, né? Ela tá não bebe... no sofá, na rede social, não, ela não bebe né? água ali. Né? Ou então no computador, no joguinho. Próxima, Bru. Doutor, ainda há desinformação sobre o uso inadequado de medicamentos como vermífugos para tratar doenças como Covid-19 ou dengue. Quais são os riscos de usar esses medicamentos para essas finalidades? Os riscos são muito grandes, né? De fato, houve, no início da pandemia, houve indícios que foram, na verdade, forjados, né? De que a cloroquina, depois a ivermectina podiam ter algum efeito. A ivermectina ficou mais duvidoso durante mais tempo, depois foi tudo desbancado mesmo, elas não funcionam. E o uso de ivermectina matou algumas pessoas, o uso de cloroquina matou algumas pessoas, o uso de antibióticos em excesso também, tinha muita gente que usava azitromicina de rotina para qualquer febre. Então você tem mortes e efeitos colaterais por esses medicamentos, e você tem também a perda da eficácia do antibiótico quando você precisa, né? Da ivermectina mesmo, né? Hoje em dia você tem problemas, hoje em dia tem piolho resistente à ivermectina, isso pode ser, inclusive, por causa desse uso excessivo. Você sabe que a OMS tem batido muito numa tecla
de algo muito assustador, que é a resistência mundial aos antibióticos. Nós estamos criando, não só por causa desse tipo de uso, né? A gente tem 70% do uso de antibióticos no mundo hoje na pecuária. A pecuária, gente, é um horror. Porque aqui no Brasil ainda tem essa coisa do boi criado no campo e tal, mas em outros países, bois e vacas e porcos e frangos são criados em confinados, muito, muito terríveis, né? Uma crueldade sem fim. Isso me deixa muito mal também, que eu praticamente não como mais proteína animal. Isso, além da crueldade, você está criando celeiros de doença ali. Uma boa parte das pandemias, talvez todas, na verdade, vem. É gripe aviária, o Covid veio daí também, provavelmente, pelo convívio massacrante de Eles animais ficam com nível de confinados. estresse mirabolantes, acabam abrindo possibilidade de infecções. E a transmissão ali, né? Um transmite para o outro. Claro. E acaba sendo ingerido por um ser humano e acaba, então, infectando a gente. E a pecuária, além disso, ela destrói, né, floresta aqui no Brasil, uma das principais responsáveis por destruição de floresta, e foi uma tragédia. E 70% do uso de antibióticos no mundo é por causa da pecuária, porque esses bois, esses porcos, isso tudo tem que ficar tratando com remédio, porque senão morre, Exatamente. Né, nessas condições ruins. Transporte vivo, uma loucura. E aí essas bactérias que vão ficando resistentes nos bichos também vão passando para a gente, e a gente tem risco de regredir 200 anos a medicina. Como é que você vai fazer uma cirurgia de coração se a pessoa pode morrer 3 dias depois de uma infecção qualquer, de uma bacterinha qualquer que você tratava com antibiótico qualquer, ficava bom. Com penicilina básica. E né? agora não funciona mais nenhum antibiótico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com medicamentos mal usados. E hoje em dia, com essa blogueirada toda, né, muita gente usando remédio assim como se fosse brincadeira, né? Tem que e as ter crianças muito cuidado. usando muito psicoativo também, né? A gente tem aí uma banalização do diagnóstico. Você que é psiquiatra, você sabe disso melhor Mas que com eu. certeza. E a gente hoje tem tantas outras opções, né? A gente tem opções Terapias de incríveis. neurofeedback, tratamento, fisioterapia, brincadeira, exatamente. fonoaudiologia, fazem milagres, né? Cérebro, eu digo sempre, é terreno e se plantando tudo dá. Tem que saber plantar. Exatamente. Não é assim. E não vale, mesmo uma criança que vá precisar de uma medicação, ela não vai poder abrir mão de todas as outras coisas que vão contribuir para aquela medicação depois sair. Exatamente. Então não adianta. Muitas vezes ela precisa da medicação até para conseguir aproveitar uma terapia. Exatamente. Mas é aquela coisa, tipo assim, você vai correndo paralelo com atividade física, com exercícios mentais. O neurofeedback nada mais é do que uma ginástica cerebral, que você bota para funcionar aquela musculatura cerebral. E com brincadeira, com natureza, com convívio. Com tudo. E você pode fazer isso acoplado. Então, assim... Exatamente. É uma questão da gente ampliar a visão, né? Próxima, Bru. Qual a melhor forma de incentivar a prática de atividade física desde sempre? Dando exemplo. Boa. Primeira coisa é isso, mas a educação acontece pelas costas, né? Se você fala para o filho, sai do celular. Sai do celular, filho, vai fazer exercício na televisão. Isso, e o pai tá lá, né? Chega, joga o sapato e não tira nem a roupa, já senta no sofá. Senta no sofá, pega o celular, fica vendo televisão. Não, e aí tem aquelas coisas geniais, né? Tipo assim, meu pai falou isso, mas ele não faz. Ele fala isso pra gente, né? E além disso, fazendo exercício físico, uma brincadeira, algo prazeroso. Então, na infância, não precisa de esporte, claro, natação é fundamental desde cedo, pela questão do risco, né? De segurança também. E depois brincar ativamente, levar para a natureza. Uma criança solta num parque é o melhor tipo de exercício. O exercício da natureza é um exercício funcional, porque a natureza é irregular, então ela vai ativar todos os grupos musculares para se equilibrar, e vai testar também as habilidades dela de avaliação. Será que eu subo nesse barranco? Se eu rolar daqui, eu vou me machucar? Se eu subir mais um galho da árvore e tal. Você tem que fazer cálculos, né? O cérebro é bom disso. Pensar também, né? O cérebro é bom. Estratégia. Não, gente, atravessar uma rua, né? Exige muito do cérebro. E as pessoas não se dão conta. Né? Não se dão conta disso.
É no sofisticado. final também achar um esporte que no final, quer dizer, na adolescência, no final da infância, achar um esporte que a criança realmente adore. Não adianta forçá-la a fazer um esporte que se ela não vai gostar. Por isso eu sou muito contra essa onda de academia, sabe? Crianças de 10 anos, 12 anos já querendo ir para academia Muito porque quer ficar novinhos, bonito. né? Isso é adultização. A criança não precisa ir para academia, tem que brincar de bola, brincar de raquete, brincar de bicicleta. É isso que ela precisa, né? E eu acho que Movimentação física bicicleta é uma coisa saudável. tão linda, assim, que eu vejo pais andando de bicicleta com os filhos, aquilo é para sempre. Passa Hoje de tem geração um para milagre geração. hoje, né? Que são essas bicicletas, são genial, essas bicicletas sem pedal, bicicleta de Uhum. equilíbrio, que a criança vai empurrando com os pezinhos. Ela, com 3 anos, ela pega uma bicicleta de pedal e sai pedalando, Bia. É uma É coisa fantástica, incrível sem aquilo, né? rodinha, É sabe? Eu acho incrível, fantástico isso. incrível. Às vezes mais cedo até. Que nem na Europa, essas crianças que você vai para uma estação de esqui, crianças de 2 aninhos que esquia melhor do que anda, Isso né? mesmo, isso mesmo. É fazer junto. Eu sempre Isso. digo isso. E fazer disso sempre é uma coisa agradável. Lúdica, né? Próxima, Bru. Quais cuidados específicos os pais devem ter para proteger as crianças da dengue? Olha, a dengue, basicamente, são 2 grandes medidas, né? Você olhar para a tua vizinhança, e para isso a gente precisa de movimentos coletivos, né? Olhar para a tua casa e para os vizinhos e tentar conversar e realmente combater a água parada. Não precisa de muito trabalho. É colocar um pouco de cloro na piscina, não abandonar uma água parada durante muito tempo. Então, tem essas casas muito abandonadas que ficam lá. Eu trabalhei em Paquetá, verdade. na primeira unidade de saúde da família do Rio foi em Paquetá, tinha dezenas de casas de Que ninguém vai. veraneio, que ficam lá Fica abandonadas, aqui. chove e fica aquela água empoçada, Isso mesmo. enfim. E aí tinha que arrebentar a porta da casa para vigilância sanitária, os fiscais entrarem, né? Então é cuidar da água parada, das plantas, dos pneus, terreno baldio, etc. Caixa d'água tampada, cloro para tratar a água e existem hoje outros tratamentos. E também se proteger com repelente, né? Uhum. Dos bebezinhos você tem que usar roupa clara, comprida, né? Botar um bonezinho e tal. E botar tela no quarto, se for o caso. Se Aquela tiver telinha. uma área Uhum. infestada por Aedes, é bom ter Aquela uma telinha. tela na janela e tal. E repelentes na pele. Aí você tem os repelentes, o repelente com icaridina, que é a substância menos nociva, ela pode ser usada a partir, assim, de acordo com as recomendações, a partir de 6 meses. Mas tem indícios que pode ser usado a partir de 3, né, em determinadas E concentrações. tem, né? Você vai nas farmácias, nas lojas, tem lá para beber, né? Isso, Identificado. Os baby, né, as linhas Uhum. baby geralmente são mais seguras, também não tem parabenos e outras substâncias tóxicas. A gente tem que Uhum. olhar para isso. Filtro solar e repelente pode ter muita substância tóxica além do princípio ativo. Então a gente tem que ter certos cuidados também. Tem que ler um pouquinho sobre isso, se informar. Tem muitos quem que influenciadores passa que falam primeiro? corretamente sobre isso. Primeiro o filtro solar. O repelente Primeiro tem que estar filtro- por cima. por cima, Porque perfeito. o repelente é o odor dele que repele o mosquito. Perfeito. Eu sempre gosto de botar isso, porque a pessoa fala, mas aí eu boto o quê? Porque tem que ter o filtro solar, tem que ter o repelente. Então, primeiro o filtro, depois o É um repelente. ritual que eu detesto fazer. Ficar passando chato. coisa na pele de manhã para mim Não, é um pra sair, sufoco, né? Mas tem que fazer. Tem que fazer, faz parte. A gente ocupou o espaço dos outros, agora a gente paga aluguel. E depois dos 66, que você começa a ver os resultados do sol na tua pele. Nossa não. Senhora. Próximo, Bru. Doutor, quais os impactos de colocar crianças diante das telas para garantir um tempo de paz para os pais? E como isso pode afetar o vínculo familiar e interação com elas? Nós falamos bastante Falamos disso. disso. Eu completaria com 2 noções. Primeiro, assim, a da parentalidade distraída, né? Que é essa interferência do celular interrompendo esse olhar, esse vínculo de olhar entre o pai e o filho, né? Esse olhar Que você nunca mais recupera, se não for feito na hora certa. na hora certa, na infância, né? Especialmente na primeira infância. Porque você é o herói do seu filho. A super mulher da sua vida filha, dele, né? deles. Nunca mais isso vai se repetir. E esse vínculo, na primeira infância, especialmente, ele é absolutamente crucial. É a pista de decolagem para todo o desenvolvimento da criança, esse vínculo inicial. E Né? ele vai fazer instintivamente. Basta você estar ali, presente mesmo. Exatamente. E se uma criança está lá, com 4 anos, chamado pai, olha o desenho que eu fiz. Você, bonitinho, meu filho. Você está dizendo para ele, você não é tão importante. Você não é quanto esse importante. aparelhinho aqui pra mim. Exatamente. Você não é nada. Né? Exatamente. Isso destrói a criança. Né? Isso empobrece o vínculo, precariza as relações.
vai deixar essa criança com pior autoestima, com a sensação de que ela não é presta, importante, enfim. né? A autoestima começa a ser destruída ainda. E vai prejudicar o próprio desenvolvimento dela, porque é na interação, na conversa, na contação de história, no abraço, no afeto que ela se desenvolve. Então, é olhar para o nosso celular mais do que para o celular delas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é lembrar que... Tinha outra coisa que eu ia falar, que eu pensei em duas coisas. Ah, sim. Em segundo lugar, tem estudos recentes mostrando uma coisa muito interessante, Bia, que uma estratégia super comum de lidar com birra, criança que está agitada ou no restaurante, no consultório, na sala de espera, especialmente Que é no bem restaurante, comum. né? É. Porque você está lá começando a encher o saco, você vai, tô aqui, ó, fica aqui no desenho animado, fica aqui no videozinho. Estudos assim, que definitivamente mostraram de forma muito elegante, inclusive, que 2 anos depois, não, 1 ano depois, essas crianças estão mais birrentas. Elas perdem a capacidade de lidar com a autorregulação. Lidar com a frustração. Isso. A autorregulação, ela está começando, ela vai se formar mesmo com 20 e tantos anos. Mas ali está o brotozinho, a sementezinha da autorregulação. É você acolher os sentimentos, dizer, eu sei que você está zangado, eu também ia ficar zangado, que chato, vamos fazer uma coisa. Aí brinca, não sei o que, distrai, acolhe. Isso vai ajudando. Olha eu otimista aqui, né? Eu sou uma otimista. Todos os restaurantes que eu chego, geralmente eu levo, quando vou sair com as crianças, levo já um kitzinho. A gente levava kit de brincadeiras. Kit de brincadeira. Desenho, massinha. Teve uma vez que eu não esperava, encontrei com eles e minha irmã no shopping, aí fomos almoçar, aí já começou aquela coisa. Eu fui no gerente, falei, você tem aí um papel? Claro, eles têm. Se você pedir hoje, a grande maioria das coisas tem papel, tem giz, tem lápis de cera. É só dar ali e ficar. O que você está fazendo? Ai, que lindo. Então desenha, Tititi. Desenha, né? Sai uma coisa linda. Tititi é um ótimo apelido. Né? Tititi. Né? Então, assim, sou eu, que coisa. Mas olha, eu acho que está faltando aqui o anel. O anel, é verdade. Aí volta lá e faz. Então, assim, os restaurantes também, basta a gente solicitar que eles começam a ter essa possibilidade. Tem que pensar nisso, porque as pessoas já sacam no automático, já compram o tablet para poder ir no restaurante. Tava lá, o cara paz, na mesma hora trouxe um bolo de folhinhas, as coisas, eles ficaram, eu quero esse. Aí ele falou, tem mais. Botou todas as cores. A gente não deve culpabilizar, né, também, isso é um risco. Não deve culpabilizar uma mãe que está lá sobrecarregada, não, de exausta, jeito nenhum. Né, que conseguiu, às vezes uma mãe solo, conseguiu levar os filhos no restaurante para relaxar, sabe, que ela deu uma telinha, assim, tudo bem. Mas não pode ser a minimizar regra. Isso não pode ser a regra. Possível. E em casa, lembrar que criança sabe brincar. Então, se você vai brincar, ela vai brincar. Ela pode resistir um pouco no começo, mas se incentivar, ela vai porque o circuito está pronto ali. E quando for usar uma tela, usa televisão. A televisão não tem algoritmo, a gente é que põe a programação lá. Pode, né? tem o controle, né? Mas diminuiu a programação infantil, né? Diminuiu na televisão. Mas hoje em dia você tem os streamings, né? Tem quem pode ter um streaming em casa. Exatamente. Tem opções. Agora, isso aí eu tenho que elogiar aquele restaurante Guimas, sim. da Gávea. Né? Mas desde sempre eles têm. Folhinha e aquela canequinha com as coisas. Cor. Nossa, mas há mais de 20 anos que já tem, então a gente tem que elogiar. Não estou sendo bairrista, não. Mas o Guimas sempre fez isso para as crianças. Os garçons é ótimo também. Não mas se for inteligente, foram inteligentes, claro. Né? Tornou a coisa mais acessível e boa para todo mundo. Então, ensina também. Né? Hoje em dia ensina. Próxima, Bru. Doutor, quais os sintomas iniciais da meningite em crianças que devem acender um alerta nos pais? A meningite é uma doença que não é comum, tá? Mas é muito grave, pode ser muito grave, né? Na verdade, quando a gente recebe um diagnóstico de meningite, a gente acha que a criança vai morrer, mas é uma tragédia, não. A grande maioria das meningites é viral e passa sem sequelas, tá? A meningite bacteriana que é mais grave. Então, os sintomas principais, febre alta desde o início, né? Febre persistente, que resiste a baixar antitérmico, cefaleia, no bebê choro, né? No bebê também a fontanela fica persistentemente elevada, não é porque você passou a mão aqui, está com a molinha um pouco alta, não é isso, não é. Criança que está com febre, que está irritada, chorosa, gritando,
e aquela fontanela que não abaixa, vômitos também, né? Então, criança com febre e vômito fica de olho, em princípio, vai dar um antitérmico, vai dar um remédio para vômito, mas se persistir tem que ir na emergência. E alterações de comportamento, sonolência ou irritabilidade, ou choro constante, ou uma criança que fica muito nervosa, ele está chorando, está gritando, vai para emergência. Perfeito. Que é uma doença que precisa ser diagnosticada rapidamente. Rápido, né? Próxima, Bru. Como a leitura pode ajudar a recuperar e aprimorar a atenção, especialmente em crianças? Justamente, por definição, né, ela é o antídoto para a perda da atenção, para a fragmentação da atenção, né? Que é você forçar a tua atenção a ser linear, a ser contínua, a ser criativa e raciocinante, né? Você vai lendo e ao mesmo tempo você vai pensando, imaginando aquelas cenas e pensando nas soluções e nos conflitos. É maravilhoso, né? E a leitura é o antídoto para o tal do brain rot, é o principal antídoto. Exatamente. Além da brincadeira do ar livre e tal, a leitura é fundamental. E outra hoje. coisa, né? A minha irmã, os meus sobrinhos netos são netos dela, ela, desde que as crianças nasceram, minha irmã é uma avó maravilhosa. Eu digo para ela, eu sou a tititi, sou a avó estraga. E você educa. Aí ela assinou um clube para leitura. Tem clubes ótimos. Não, e compatível com todas as etapas. Então eu vejo Eles assim, vão mandando de acordo com a idade da criança. A coisa que eu posso mais, que eu falo assim, o que você quer? Um livro. Eles adoram livraria. Que legal. Dá um gosto. Eu ando na livraria, eu falo, quer levar? Não, só vou levar um. Quando eu acabar de ler esse, eu falo, gente, essas crianças estão muito educadas. Mas esse talvez seja o segredo. Exatamente. É você cultivar o amor à leitura desde pequenininho. E adequado às etapas. Se você não faz isso, a criança chega na escola e tem que ler tal livro. Aí acabou. Aí vai virar Eles obrigação. gostam de ler. Eu acho a coisa mais bonitinha. E contar o que está lendo. Isso, discute. Não, mas é ótimo. É uma maravilha. Você pega um conto de fadas e conversa sobre os mitos e os símbolos que estão ali. Olha que coisa linda, né? Então a coisa tem que começar cedinho, antes da criança saber ler, né? Contando historinhas que tenham livrinhos, que tem as figuras. Uma sequência de figuras que compõem uma história. Exatamente. É importante a presença da história. Exatamente. Né? Contar a história de noite, fazer esse ritual eu tinha com meus filhos até a adolescência. Muito legal. Sentava eles tinham uma cama em L assim, eu sentava no ângulo da cama e eu me lembro que eles, com 7, 8 anos, eu começava a contar a história, os dois com a cabecinha aqui na minha perna. Era uma coisa tão deliciosa, Bia, tão deliciosa. Eu adormecia, que eu estava cansado, eles ficavam me cutucando, um tapa na cara. Acorda, pai, continua a história, continua a história. Depois aquilo virava uma brincadeira, eu fingi que estava dormindo, fingi que estava falando durante o sono, falando as maiores besteiras, eles riam pra caramba. E ri, né? Sim, porque tem uma coisa, a criança né? ri com a facilidade, não frustre o riso da criança, porque é espontâneo, é rápido. Sem dúvida. Não custa. Próxima, Bru. Como lidar com as crianças que têm dificuldade para dormir ou acordam muitas vezes durante a noite? Sim, é uma das questões mais angustiantes para os pais é a criança que não dorme, especialmente bebê, né? Com certeza. O sono do bebê, ele essencialmente, qualquer alteração do sono é comportamental. Né? É raríssimo você ter um distúrbio orgânico do sono, um distúrbio neurológico do sono. Claro que existem casos, mas são muito raros. Então, você tem que trabalhar comportamento. Né? A rotina, né? É importante ter uma rotina previsível para o bebê durante o dia. Luz do dia é essencial para você regularizar o sono, para você ter um sono contínuo, você saber dormir de noite, ficar acordado de dia, você tem que acordar. O bebê ele acorda cedo naturalmente. Né? Isso é verdade. Tem a ver com a nossa evolução como espécie. Né? Nós saímos de manhã para caçar e catar a comida e de manhã e de noite íamos nos proteger dos predadores. Então a gente no pôr do sol ia para o escuro. Então você tem que expor seu filho à luz de manhã cedo. Então os bebês... quando é que pode sair de casa? Pode sair de casa com 2 dias. Depois que você chegou em casa e você está conseguindo se locomover, já respirou, vai para a rua. É a melhor coisa para a mãe, é um exercício, para o pai, melhor ainda. E para a criança vai ver luz, vai se estimular com o ambiente externo, que é muito mais estimulante que o ambiente interno. Enfim, luz, quanto mais melhor. Claro, vai se proteger do sol. Sim, claro. Né? Mas a luminosidade... A luminosidade é muito importante. Não tem luminosidade de casa que substitua do dia.
afeto e a boa alimentação em horas regulares, atividade física, que no bebê, na criança pequena, é brincadeira, é chão, né? Aquela coisa de ficar de bruços ali, o tummy time, né? De ficar de barriguinha para baixo, brincando, mexendo nas coisas, e nos mais velhos se movimentar e repousar bem durante o dia. Quer dizer, a criança que não dorme bem, que não faz sonecas, que é Aqueles períodos acordada, pequenos. a ideia de, acorda ele, porque senão Para não vai dormir, de noite. senão ele não dorme de Pior noite. coisa, porque ele vai acumulando cortisol ali. Estressa. E aí de noite vai acordar mais. É como se desse um corticóide, liga, né? Exatamente. Exatamente. E durante a noite vem a coisa da amamentação, da mamadeira. Assim, quanto menos a criança comer durante a noite, melhor ela vai dormir. Tem que acostumar ela a comer durante o dia e comer pouco ou nada durante a noite. É claro que os primeiros meses de vida tem totalmente autorização para mamar à noite, óbvio, né? Mas quando vai chegando aí 9 meses, 1 ano, ela vai provavelmente diminuir a necessidade dela. Ela passa a ser capaz de passar a noite sem amamentar. O que não quer dizer que você vai fazer isso à força, deixando ela chorar, de jeito nenhum. Mas existem estratégias, hoje em dia, comportamentais, de você ir reduzindo aos pouquinhos, gradualmente e gentilmente essa amamentação noturna, para que a criança consiga dormir mais cedo. Mas não necessariamente alimentando, né? Isso. Depois dos 9 meses. Exatamente. Né? Acolhendo e reduzindo a necessidade do peito, né? Ou da mamadeira. Especialmente da mamadeira, que é mais nocivo, que aí tem o açúcar do leite e tal, que vai dar cárie, enfim, tem outros problemas. E é possível fazer isso sem nenhuma violência. Essa ideia de deixar a criança chorando para aprender a dormir, isso é loucura. Violência. Isso é não tem educação, outro nome. Educação francesa, né? Teve uma época que tinha um livro aí. Tem, as crianças horroroso. Não fazem mãe. Horroroso aquilo. Aquilo é horroroso. Aquilo devia ser proibido, aquele livro, para jogar longe. É tipo assim, leia para saber que você não vai fazer nunca, sob hipótese nenhuma. O pior são os americanos. O Ferber, que é um pediatra americano que propôs isso, até hoje eles fazem isso, eles fazem estudos mostrando que não faz mal. Sabe lá que vai fazer mal daqui a 2, 3 anos? Como é que eles vão avaliar isso, né? Mas não façam. Um que ficou famoso aqui, um espanhol, Nana Nenê, que era um espanhol também, que propunha a mesma coisa, deixar a criança chorando, primeiro faz 3 minutos, depois 5 minutos, depois 10 minutos, até a criança chorar e se esgoelar. Exaustão. E aí, o que ela está fazendo? Ela está desistindo de chamar. Exatamente. Ela dorme por exaustão. Ela nunca mais vai achar que... Meus pais me abandonaram. Essa é a ideia que E vou me submeter a tudo, porque não adianta nada. Perfeito. Próxima, Bru. Meu querido, chegamos agora no momento Pipinho, tá? Que é a livre associação. Ui. Mas tem uma coisa, qualquer coisa, passo. O Pipinho é muito educado, ele não fica chateado. Podemos? Podemos. 1, amor. Convivência, sorte, busca, encontro e, especialmente, respeito e cultivo. Amor é algo que se cultiva, não é algo verbo. que se encontra. É verbo, né? Exatamente. 2, família. Família, proximidade, convívio, respeito, conflito, que acontece mesmo, cuidado com os conflitos, né? Empatia, respeito e paciência. 3, infância. Brincadeira, amor, convívio, afeto, ar livre, saúde. Brincadeira é infância, infância é brincadeira. Sinônimos. 4, saúde. Saúde, justiça social, boa alimentação, direitos garantidos a todos, educação, recreação, cultura, emprego, desenvolvimento econômico e hoje em dia indispensavelmente ligado à saúde do ambiente. A gente não vai ter saúde se a gente não viver numa terra, num planeta que seja respeitado, onde a gente possa ainda garantir o futuro das próximas gerações, coisa que nós não estamos fazendo. Eu digo, Bia, que hoje em dia, para você ser um bom pai, uma boa mãe, você tem que ser um ativista ambiental, para garantir o futuro que eles vão ter lá na frente. Com certeza. Nós não veremos. Mas a gente mesmo assim tem que plantar árvore.
Com certeza, mais ainda, né? Certamente. 5, se você pudesse mudar algo no mundo, o que que você mudaria? Se você tivesse esse superpoder de mudar. Acabava com o petróleo e com os plásticos e Perfeito. com a matança de animais. São as 3 coisas que iam melhorar a saúde ambiental, ia melhorar a saúde de todo mundo. E a gente tem tecnologia hoje para substituir isso tudo. Ia reduzir a crueldade absurda que nós cometemos com os animais, ia melhorar a nossa saúde, porque menos proteína animal melhora a nossa saúde, e ia melhorar o nosso meio ambiente também. Com certeza. Eu começaria com os animais, que eu também não posso ver animal sofrer, acho absurdo. É muito triste. 6, felicidade. Sentido, propósito, coletivo, né? A felicidade é uma busca meio inútil, né? A gente confunde, na verdade, felicidade Alegria com prazer. Com prazer, com alegria, que é uma coisa momentânea, passageira. Prazer é consumo, é material. Felicidade é muito mais etéreo, é uma busca permanente, são os momentos felizes. E onde a gente é mais feliz nos momentos de conexão com o outro, nos momentos de conexão com a natureza, com a arte e com aquilo que nos dá propósito, que geralmente, ou quase sempre, são causas coletivas. A gente não vai encontrar felicidade ou propósito, especialmente, em querer enriquecer, ficar famoso, ou ser melhor profissional. Vai encontrar propósito e felicidade, para mim, estão intimamente ligados naquilo que nos dá um sentido de trabalhar por algo maior do que a gente. Perfeito. 7, complete a frase. O tempo de qualidade com o filho é... Disponibilidade, prioridade, estar junto. Estar junto é o suficiente. Dali vão sair ideias para você fazer coisas com seu filho, né? Que seja apenas contemplá-lo brincando. Não tem coisa mais linda que olhar para uma criança brincando com as bonequinhas e contando historinhas para si mesmo, de levar uma criança para a rua e olhar ela andar de bicicleta e fazer coisas se com ela. fascinar, né? Isso. É impressionante isso. E dar um bom exemplo. Dar um exemplo de ser decente, de ser um cidadão ético, de ser um cidadão do mundo, bom para esse mundo, tratando os outros com justiça, com dignidade, tratando o mundo com justiça e com dignidade. Perfeito. Uma saudade. A infância. Você teve uma boa infância? Eu tive uma boa adolescência. Eu tive a uma sorte. excelente infância. Minha infância teve momentos maravilhosos, mas eu sou filho de uma família conflitante, um pouco disfuncional, então eu tive meus problemas. E eu sofri bullying na escola, na infância. Bullying pesado. Durante 3 anos eu fui bastante infeliz. E justamente nesse momento, com 11, 12 anos, eu entrei para um movimento juvenil, que é uma coisa que existia ainda existe, mas é para poucos. E é um movimento de adolescentes que educam crianças. Então, você tinha ali meninos de 15, 16, 18, 20 anos educando crianças de 9, 10, 11, 12, e havia uma progressão. Quando você ia, depois de um tempo, você ia adquirindo as habilidades para ser você o educador, né? Eles chamavam de monitor. Isso era uma coisa da comunidade judaica na época, criada pelos movimentos kibutzianos, naqueles movimentos socialistas lá de Israel, que mandavam gente para cá para organizar essas organizações. E aquilo me salvou, porque eu vinha de uma infância difícil, de uma casa complicada, e ali eu vi o meu valor. Primeiro sentido e propósito, né? Que você experimentou. Exatamente. Ali o meu educador, que tinha 3 anos a mais que eu, disse: você tem valor, Daniel. Você é alguém, você é inteligente, você é bacana. Aquilo me salvou, literalmente. E depois, quando eu comecei a cuidar dos outros, aí foi maravilhoso demais para mim. Fez sentido, né? Tudo fez sentido. Todas as minhas habilidades hoje eu considero que eu adquiri naquele momento. E eu tenho muita saudade desse tempo. E os meus melhores amigos são amigos desse tempo ainda. Que ficaram, né? E por último, uma frase ou um pensamento. Pode ser seu, pode ser de um autor, o que você quiser. Ai, tem tantas. Escolhe um. As utopias são como o horizonte. A gente se aproxima do horizonte, 10 passos, ele se afasta 10 passos. A gente se aproxima 10 quilômetros, ele se afasta 10 quilômetros. As utopias se comportam exatamente da mesma maneira. A gente se aproxima delas, elas vão se afastando. No entanto, é assim que elas nos fazem caminhar. O tempo todo.
Então, acho que a gente tem que olhar para as utopias e lutar por elas, porque mesmo que a gente não as alcance, a gente vai estar caminhando na direção delas. E a gente tem muitas utopias para lutar hoje em dia. Uma infância melhor, um meio ambiente mais cuidado, o futuro mais garantido para os nossos filhos e netos. Perfeito. Meu querido, queria muito te agradecer. É um prazer Eu enorme, amei, aprendo muito com você. E eu com você também. Sincronicidade, sim, muito grande. Agora, Adorei a conversa. muito obrigada, eu também. Agora temos os presentinhos. Oba! Olha, eu também sofri bullying. O Olha livro só. Bullying, tá? Que eu tenho que até atualizar, mas vou atualizar. O livro bom. Felicidade, que eu escrevi à caneta Bic na pandemia. Ai, Ciência e prática, muito bom. Uma Vida Feliz. Esse é o novo, né? Que saiu Ah, em você novembro. fez agora? Sim, que reúne frases. Quando eu acordo entre 5h30 e 6 horas, eu fico paradinha, eu levanto 6h30. Aí eu fico assim, puxa, eu queria que o universo me mandasse uma tela, uma frase. E vem frases, às vezes, que eu paro e escrevo. Uma frase que vem à E tua aí cabeça. eu reuni Que legal. muitas dessas frases. Olha, com dedicatória. Obrigado. E é um livro que você pode abrir em qualquer momento, e aí tem para você botar qual o sentimento que te despertou. Por dia, olha que legal. Pra gente ter 10 minutinhos de autocuidado mental. Maravilha. Né? Tem até a pulseirinha aqui, que é a pulseirinha Um Tempo para Mim. Que a gente tá precisando, todo mundo, né? Eu acho que a sua vai dar? Vai, chega no posto Vai largando, tá, Tranquilo. perfeito. Então, queria te agradecer muito, Obrigado mas ainda pelos tem mais. presentes, Espera aí, pelos- tem mais. Tem Opa. mais, olha aqui. Se eu Não é soubesse, eu vinha aqui toda semana. Vai ter volta, revanche. Isso aqui é uma eco bag Do do Pipinho, tá? E atrás vem o que a gente acredita realmente, que é faça, aconteça, inspire. Se a gente não servir para inspirar as pessoas, a gente tenta. fracassou, né? Aqui um caderninho, porque eu acredito Maravilha. na escrita. Olha, tem a Bic? Tem a Bic. Não tem a Bic. A Bic tem em Não casa. tem, eu não tem acho problema. que tem que ter. Falar nisso, tinha que ter a Bic. Ele deu uma ótima sugestão. E aqui A uma Bic personalizada, canequinha. pode pipo, Não é? né? E aqui tem uma Maravilha. canequinha para quando você tomar um chazinho, um cafezinho, você Pensar no cérebro. lembrar da gente. Pode deixar isso tudo aqui que as crianças vão ajeitar para você. Maravilha. Porque agora você vai olhar para aquela câmera, não precisa olhar para mim. Seja mal educado. Aqui, essa aqui. Ah, essa aqui. Essa. E dá todos os seus recados. Onde te acha, se você tem algum curso, você faz palestra, como é que as pessoas acessam isso tudo. Bom, a forma mais fácil de me encontrar, de conhecer meu trabalho é através do Instagram, né? Pediatria Integral BR, mas quando você põe Daniel Becker, eu acho que acaba conseguindo chegar lá, eu espero, pelo menos. Mas A é Bia melhor teve botar. dificuldade de procurar. Melhor botar Integral Pediatria Integral BR. Eu botei o BR porque já tinha um Pediatria Integral lá, era uma clínica de crianças da América Central. E as colunas do Globo também. Vamos ter um livro em breve, um livro sobre os 2 primeiros anos de vida, Que bom. que vai sair aí provavelmente em março. Se chama Os 1000 Dias do Bebê, que é uma coisa linda, são os 270 dias da gravidez, mais os 730 dos 2 primeiros anos de vida, que são a principal dá 1000. jornada, dá 1000 certinho, Uhum. que é o principal momento da vida da criança e como a gente aproveita, como é que a gente cria saúde, promove um bem-estar e um desenvolvimento pleno nesse período. Vai sair em breve. Depois do carnaval. Para a editora Planeta. Acho que vai ser depois do carnaval. E em breve, se Deus quiser, também vamos ter um canal do YouTube. Perfeito. Enfim, tem o meu consultório, mas eu não vou dar o telefone do consultório aqui Tudo online, lá se direto quiser, no tá Instagram. lá no Instagram também, tá Perfeito. tudo lá, meus contatos Na estão todos bio. lá. Perfeito. Muito obrigada, querido. Obrigado a você, Bia. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara maravilhoso, Daniel Becker. Se você não conhece, eu sugiro que você vá correndo lá no Instagram, @Pediatria Integral BR, e comece a seguir para poder ter direito, usufruir de todo o conhecimento que ele pode lhe fornecer. Porque aqui, na comunidade Pod People, a gente só acredita que o conhecimento, o autoconhecimento, é capaz de transformar as pessoas e fazer de cada um de nós um ser humano sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as novidades. E você já sabe, compartilha com quem você gosta, porque esse conhecimento pode realmente mudar a vida das pessoas. Um beijo e até o próximo Pod People.